Então, a prova entrou na Olimpíada a partir disso, para ser viável, acho que economicamente. Então, eles foram criando. Hoje, agora, na próxima Olimpíada, vai ser 750-25, né? Inclusive, vai ter o time relay com mulher, homem, negócio politicamente correto, aquela coisa toda. O esporte vai se adaptando à realidade social, né? É isso que o esporte ele vai evoluindo ou ele vai se adaptando. Só que eu acho assim, ó, o triatlon é mais do que isso, como eu te disse. O triatlon não é só a prova de short, não é só a prova olímpica. Eu acho que você poderia ter um programa olímpico de triatlon que seria muito mais bacana. No atletismo você não tem 100 metros, é uma prova, a maratona não é outra prova, ambos são atletismo, entendeu? Você poderia ter o triatlon short, o triatlon olímpico, o triatlon por equipe, o triatlon revezamento, o longa distância, dava para fazer tudo isso dentro de uma programação olímpica do triatlon, só que o triatlon não é um esporte que tem força no Comitê Olímpico Internacional, porque se tivesse força, realmente eu acredito que a prova olímpica não retrata o verdadeiro triatleta. Não retrata, porque hoje você quer saber quem foi o campeão olímpico, você já esqueceu quem foi. Você sabe que é o Brauli porque está ali, né? Mas você sabe quem é o do Ironman. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Esse é o 14º episódio e antes de falar do meu convidado, Antônio Mansur Filho, mais conhecido como Mansur, quero novamente agradecer a participação e a colaboração de vocês que têm mandado fotos para a galeria, né? Aliás, deem uma olhada aí na galeria, eu estou sempre colocando fotos aí na medida do possível. E quem tem participado aí, mandando suas sugestões, comentários, críticas, através do michel@endorfinabr.com ou do Twitter e principalmente o Instagram. Muito obrigado aí a todos vocês e continuem participando. Bom, como eu estava dizendo, o meu convidado é Antônio Mansur Filho, um outro amigo meu aí lá do Clube Pinheiros, lá do comecinho também da minha carreira até hoje. E se você não conhece o Antônio Mansur, o que é bem pouco provável, porque faz 30 anos que ele está competindo ininterruptamente e com resultados sempre expressivos. Ou se você conhece, vale a pena também ouvir essa entrevista, porque a gente fala aí sobre a visão privilegiada, na verdade a visão privilegiada que o Mansur dispõe, que ele desfruta, porque são 30 anos praticando o esporte sem parar, competindo sempre no mais alto nível. E é o que eu disse aí na introdução, ele competiu provavelmente com praticamente todo mundo que pratica triatlon no Brasil nesses últimos 30 anos, e ele tem então uma visão muito bacana e interessante de todos os aspectos, né? Do Ironman, do triatlon curto. Ele fala um pouco sobre a incursão dele nos triatlons de longa distância e do sucesso que ele teve principalmente nos biatlons e duatlons. Ele também foi campeão mundial em 2009. Fala sobre preconceito que ele sofre tanto na vida profissional dele, ele é juiz, quanto na vida esportiva, principalmente nos últimos anos, por ele ser uma pessoa, entre aspas, mais velha do que a maioria dos competidores com os quais ele disputa as provas, né? O Mansur ainda está competindo na categoria profissional. E principalmente sobre motivação, né? Então, se você está começando agora, se você começou já faz muito tempo o triatlon e está se perguntando e quer alguma inspiração, uma reflexão sobre motivação, o Mansur tem uma opinião bem
interessante e pessoal sobre o que mantém ele motivado e competindo durante esses 30 anos ininterruptamente. E como eu disse num post do Instagram na semana passada, não demonstra sinais de que vai parar, pelo menos não tão cedo, né? Como ele diz, ele vive o triatlon, ele conseguiu encaixar isso também, conciliar isso dentro da vida familiar dele, o que é outro desafio aí para muitos de nós. Então, uma conversa bem interessante, espero que vocês gostem tanto quanto eu, da conversa aí com o meu convidado, amigo e convidado, Antônio Mansur Filho. Obrigado e um grande abraço, até a próxima. Meu convidado de hoje é um triatleta desde quando a Terra ainda estava esfriando. Esse dinossauro do triatlon paulista participou de mais de 500 competições em 30 anos ininterruptos de carreira. Isso quer dizer que competiu contra todos os triatletas brasileiros desde então. Enquanto inevitavelmente seus adversários iam se aposentando um a um, ele persistiu. Estudou, formou-se advogado, como era o desejo da família, namorou, casou, teve um filho e depois outro. Tudo isso permeado por inúmeros treinos e muitas competições. O triatlon cresceu e virou moda, veio o vácuo, se tornou esporte olímpico, o Ironman finalmente chegou ao Brasil, uma Copa do Mundo e até os Jogos Olímpicos. Alguns presidentes foram eleitos e outros caíram. E meu convidado continuou treinando e competindo o esporte que tanto ama. Com vocês, o eterno homem biatlon e hoje juiz do estado de São Paulo, Antônio Mansur Filho. Bem-vindo, Mansur. Bem-vindo, Michel. Obrigado pela oportunidade de poder conversar com você e com todos aqueles que gostam do nosso esporte. Eu tenho ouvido as outras entrevistas e realmente é um trabalho muito bacana e para quem faz triatlo há muito tempo, chega até a dar uma saudade, uma dorzinha no coração dos nossos amigos que se tornam os nossos melhores amigos, né? Que participaram com a gente durante todo esse caminho e hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de poder conviver com todo mundo. Isso é muito bacana. Legal. Ô Mansur, você pratica esporte desde pequeno, é? Eu sempre fui atleta, né? Antigamente era um pouco diferente de hoje. A gente praticava vários esportes, judô, natação, futebol. Então, eu sempre fui um multiatleta. Isso até os 15 anos, quando eu comecei a me apaixonar pelo triatlon, né? Com 15 anos? Com 15 anos eu vi minha primeira prova de triatlon. Isso foi em 1985. Eu vi uma prova no Guarujá. Inclusive, era uma prova que havia vários outros atletas internacionais, e eu via aquele pessoal saindo da água, correndo de sunga e camiseta, os americanos, ingleses, aquela coisa maluca lá, eles passaram pela Praia da Içada, eu fiquei extasiado com aquilo, né? Eu já era um bom corredor, que eu gostava de praticar corrida, já corri algumas provas de pista, de rua, eu já havia nadado, e naquela época acho que eu jogava futebol de salão e corria prova, eu era meio multiatleta. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu preciso fazer esse negócio aí. Daí comecei a me informar, porque não havia nada, né? Era um esporte que ninguém conhecia. Você assistiu, então, a uma das provas, ou acho que uma das provas que o Fernando Nabuco organizou, que era o Triatlon Internacional do Guarujá. Exato, foi essa primeira prova. Foi com a ajuda do Júlio Deodoro, da Gazeta Esportiva, isso aí. Isso mesmo. Foi em 1984 e 85. Eles começaram, eles terminaram a prova lá acho que na Enseada, ou na Praia de Pernambuco, alguma coisa assim. Foi mais ou menos isso. Mas bem você legal. Não sabia o que era triatlon. Você estava na praia, por acaso você viu o pessoal lá, sei lá, nadando, pedalando e correndo, e aí você descobriu que existia um esporte chamado triatlon. O triatlon já sabia que existia, e eu procurava me informar, porque era como um desafio, né? Era uma coisa diferente, não era muito um esporte, era uma coisa doida, um desafio, quase um estilo de vida. Então, era uma coisa de americano, né? Você via o pessoal lá no Havaí correndo Ironman, era um negócio... Ninguém sabia a diferença de triatlon, Ironman, esse negócio. E quem gostava de desafio, de coisas de endurance e tudo mais, ficava meio que olhando para essas coisas, né? O ciclismo ou natação de longa distância. Eu gostava desse negócio de
tipo, ir até onde a coisa terminasse, né? Até onde o negócio não acabava mais. E eu vi aquela cena da chegada do Iron Man, da mulher engatinhando lá, isso aí foi uma coisa na época muito, muito forte, né? Acho que foi 88, 89 ou 85, alguma coisa assim. Eu não É a lembro Julie mais. Moss. A Julie Moss. Foi 82 essa cena. 82, É, isso. que foi Daí isso logo veio, que catapultou o triatlon isso para catapultou o o triatlo mundo, é. para o mundo, foi isso mesmo. Daí eu já fiquei com isso na cabeça. E eu acordava cedo quando eu era garoto, tipo, tinha 12, 10 anos, eu tinha visto o filme do Rocky Balboa e comia um ovo e saía correndo na rua, um ovo cru. Eu fazia isso. Então eu acordava antes da aula, eu estudava no Dante, devia ter 10, 11 anos, uma coisa assim. Eu acordava antes da aula, comia um ovo cru e descia, eu morava na Bela Sintra, descia a Rua Augusta, eu lembro direitinho, não tinha ninguém na rua de noite, e pegava a Avenida Brasil, ia até o Parque de Ibirapuera, dava uma volta naquele cavalo lá no Monumento das Bandeiras e voltava, e cada vez eu ia aumentando mais o percurso, né? Eu corria teve uma época que eu corria com aquele peso sabe aqueles pezinhos no pé, na perna, sabe, de amarrar, Sim, que hoje a caneleira. mulher faz glúteos, eu corria com isso, cara. Eu tinha 11 anos, 10 anos, então eu comecei a fazer esse tipo de coisa de maluco, né? E o que, assim, você corria dessa maneira, você usava caneleira, e aonde que você se inspirava, onde que você se informava? Não tinha internet, não tinha Ah, não tinha Facebook, nada. Instagram. Você já era sócio do Pinheiros naquela época? Eu não lembro, acho que já era sócio. Mas eu gostava de esporte, né? Eu lembro muito bem das Olimpíadas de Moscou, aquele. Puta, eu sei, quem é atleta de coração sempre vai ter alguma coisa que vai te puxar para isso, né? Então olha, eu tô falando, eu fico até arrepiado de lembrar, né? Porque é uma coisa que é muito A hora que o forte dentro da ursinho, gente. acho que chamava O Mokba, Rocha, Mocha, Augusto, chorou. chorou. Não, e você via aquele pessoal, o hino americano tocando, o hino da União Soviética na época, aquele pessoal no pódio, você ficava com aquilo na cabeça, né? E eu achava que eu tinha possibilidade em corrida, então eu queria ser um bom atleta, né? Um atleta de competição. Então eu comecei a me envolver com corrida e vi que o negócio era corrida de distância. Fazia isso, né? Daí o triatlon veio e eu achei que era uma coisa que dava para encaixar, né? Porque estava no começo. E daí eu fui lutando por isso, né? É isso aí. E a bicicleta e a natação, você já tinha experiência, já tinha nadado nesses outros esportes que você disse que fazia desde pequeno? Ou você só teve contato a hora que você resolveu participar do primeiro triatlon? Não, eu nadei. Eu nadei quando eu era petis, eu nadei pouco, até mais ou menos uns 11, 10, 11 anos. Eu nadava costas, então não era um bom nadador, mas nadava razoável, tinha noção de natação. Mas Bicicleta não, era treino, né? Se você era era da treino. categoria petis, era treino. Era treino. Eu treinava no Tênis Clube Paulista e ia treinando, mas não era um bom nadador, era um nadador bem, bem normal. E a bicicleta não tinha, a gente não tinha acesso a ciclismo naquela época, né? Era Calói 10. Eu ficava dando volta no prédio, embaixo do meu prédio, com aquelas bicicletas de tipo cross. Dava 1000 voltas, 100 voltas, fazia rampa com fogo, fazia o diabo É, ali. a época da BMX, eu também vivi isso Tipo aí. uma BMX, aquelas do filme do ET. É Exato. bem isso, né? Era isso. Daí E aí, o que comecei que a me te envolver levou a com. participar do primeiro triatlon? Como é que foi a história do primeiro? Onde é que você viu a propaganda, um cartaz? Quem que te É, chamou? olha, daí eu comecei a correr. Eu fiz uma prova no Dante, que teve uma prova, foi a Maratona do Dante Alighieri. Eu cheguei lá para correr, que era aquelas subidonas lá que tem ali perto da Avenida da Alameda Itu, sabe aquelas subidonas que tem ali perto da Paulista? E Sim. teve uma corrida, e eu já corria legal, sabe? Eu fui correr e tinha corredor mesmo. Corredor, aquele. Você vê que o cara é corredor, né? O cara com aqueles tênis Air Max daquela época, os caras. Sei lá. Daí eu peguei, me inscrevi e fui correr. E por incrível que pareça, eu ganhei a prova. Eu saí correndo que nem louco, entrei e ganhei de cara que era mais velho, de 20 anos, corredor. Ganhei a prova, eu tinha 14 anos, 15, 16, por aí. Devia estar no primeiro ou segundo colegial. Daí eu comecei a me envolver com a corrida. Daí eu comecei a procurar o negócio do triatlon, vi o pessoal competindo, eu fiquei atento, né? Nessa época eu não Qual lembro foi se a tinha distância dessa federação. corrida? Você se lembra? Foi 6 mil, ou 4 ou 6 mil. Aham. E daí eu comecei a me envolver, olhar, via no jornal. Parecia que, eu acho que nessa época os brasileiros tinham ido a primeira vez para o Havaí.
eu acho que foi o Alexandre Ribeiro, Não, e o tinha primeiro o brasileiro aí pro Havaí foi Marco Ripper em foi o Marco Ripper. 82. Depois veio o Alexandre Ribeiro, que eu lembro que ele foi nessa época. Isso, Também o Jean Madruga, ele começou a ficar isso. famoso porque ele nadava na frente. Daí eu comecei a ver isso daí. E eu achava um desafio, né? De você nadar no mar, de pedalar não sei lá onde. E eu vi a prova, parece que a primeira prova foi o Gaioto que fez. Eu lembro direitinho, foi o Hotel Fazenda Duas Marias. Uma Ah, prova, legal. você competiu. Eu Isso, lembro de é. você na prova. E eu vi a propaganda, não sei aonde, e me inscrevi na prova. Puta, daí eu comprei luva, cueca para usar com a roupa de ciclismo, não tinha a mínima noção. É. Roupa de ciclismo, capacete, sapatilha, nunca tinha usado. E foi engraçado que nesse dia eu não sabia como buscava o kit, como é que era esse negócio de buscar o kit antes, sabe aquela coisa toda, né, do É, simpósio. simpósio. Isso, e foi num shopping, né? E eu fui com um amigo meu, ele tinha uma namorada, uma coisa que ele depois até veio a casar, que morava em Campinas. Daí eu fui com ele, a gente foi em Campinas na casa dela, e depois tinha o simpósio, eu acho que buscava o kit, numa loja com o Cid Lopes Cardoso. Isso aí. Acho que a loja era o Armazém do Esporte, alguma coisa assim, que era no shopping de Campinas. Daí eu falei, puta, como é que eu vou achar esse negócio, né? Saí andando pelo shopping e eu vi um cara com cara de triatleta, que era muito chamativo na Como é que é a época. cara de um A cara de triatleta? triatleta de 1986, 87, 88, na década de 80 era um cara de viseira, pochete, perna musculosa, porque pedalava-se muito, né? E Isso. raspada, né? E aquele calção, que era um calção amarelo ou verde, né? E camiseta de corrida. E É. aquele calção meio aberto, Calção assim, meio cavado, né? curto. Aberto até em cima. Puta, daí eu olhei e vi um cara assim. E esse cara era um cara do Rio de Janeiro, que era o Márcio Carrilho, lembra dele? Ah, claro. Grande Márcio Carrilho de... Ele vai estar conosco aqui em breve também no Não, Endorfina já. foi meu primeiro amigo do triatlo, né? Depois foi você. Mas acho que ele foi o primeiro cara que eu vi do triatlo. Você ouvia no Pinheiros correndo, né? É. Daí eu perguntei para ele, eu falei, pô, você faz triatlo? Daí o cara respondeu daquele jeito, cara, lógico, cara, eu faço. Daí ele foi super atencioso comigo, me levou até o lugar. E foi muito louco, porque ele tinha, a amiga dele era a namorada do meu amigo, e ele acabou ficando comigo na mesma casa. Ah, coincidência. Foi muita coincidência. Puta, daí eu passei o diabo com esse cara, né? Que não parava de falar. É. E aquele jeito carioca de ser, e eu ali super paulistano e ele super carioca, então foram os opostos que se atraíram, né? Porra, ele olhou as minhas coisas, ele olhou aquela cueca e falou: porra, cara, como é que você vai usar cueca, bra? Eu falei: não, como é que eu vou me trocar? Minha preocupação: luva, cara, não pode usar nada, tem que usar sunga. Daí eu falei: não, você acha que eu vou pedalar de sunga? Correr de sunga, então? Ele falou: não, você tem que correr de sunga, pedalar de sunga. Falei: não, isso eu não vou fazer. Com vergonha. Então eu nadei, pus o calção de ciclismo, saí pedalando na estrada com aquela sapatilha que eu nunca tinha usado. Foi uma loucura. E acabei correndo bem. E terminei a prova, né? Foi uma prova de 1:38. Ela terminava no Shopping Iguatemi de Campinas. Acho que você deve ter sido um dos primeiros nessa prova. Acho que foi o quinto, até ganhou. E essa prova, acho que quem competiu foi o Dolabella. Isso aí, eu não lembro o meu resultado, mas eu tenho essa imagem. Você era um bom atleta já nessa época. Daí eu vi vocês correndo com aquela roupa do Pinheiros, que era uma roupa curtinha que tinha uma camisetinha e ela tinha uma listra vermelha, uma listra preta e uma listra azul clara. Isso, Eu falei: nossa, esses caras do Pinheiros, eu sou do Pinheiros, vou tentar entrar no clube para fazer triatlon. Daí eu comecei a ficar maluco, né? Daí enlouqueci completamente. Bacana, cara. Que história legal. Foi isso, Ô Mansur, puxa, né, pelas tuas contas, foram mais de 500 provas, né? Essa prova foi em 88, foi em setembro de 88, porque Isso aí. Em 89 eu entrei no Exército, daí eu comecei a competir pelo Exército também em corrida. Daí eu lembro que eu comecei, essa prova foi antes de eu ter entrado no Exército, foi 88, foi setembro de 88. Eu comecei em março de 88, tá certo, isso aí foi, aí. Eu não lembro o mês, mas foi em 88, isso aí. Né? E você estima aí que foram mais de 500 provas
desde essa primeira aí no Hotel Fazenda Duas Marias até hoje. Isso. Eu arrisco dizer que isso aí provavelmente é um recorde mundial, né? Eu não sei se tem alguém que tem tantas provas no currículo como você. Quais foram É, as mais marcantes? Dá pra ter, assim, uma, duas, três que você ah, que mais te marcaram, seja por qualquer motivo, enfim? olha, quando a gente gosta muito do negócio, todas essas provas eu fico louco para fazer, né? E eu Você competi, é um cara que vibra até hoje para é, competir, né? Nós vamos falar é, disso mais para frente. eu vejo e eu competi todas as distâncias, né? Eu não foquei totalmente na prova longa, porque eu sempre fui uma pessoa muito atarefada, né? Estudei bastante, depois já comecei a trabalhar de cara, né? Então tinha um tempo muito curto. Então eu não foquei tanto as provas longas, apesar de ter feito. Mas eu foquei muito prova que as multiesportivas, né, de biatlon, né, que agora é aquatlon, né, biatlon, que tinha muito aqueles biatlons paulistas, interacademia, biatlon na praia. Então foi uma coisa que trouxe muita gente para o triatlon e tinha uma movimentação muito grande que era fácil de fazer. Os duatlons também, né, corrida, ciclismo, corrida, tinha muita prova, né, aqui na Marginal. Até a gente tinha prova quase todo fim de semana. E triatlon também, as longas, curtas, várias distâncias, era uma coisa que todo mundo participava. Agora, as provas mais importantes, realmente, para mim, foi o título mundial que eu consegui em 2009, depois de perseguir muito essa prova, que era que era na minha especialidade, agora não faço tanto, né, que é o aquathlon, né, que ela mudou de, de formato, né? Então, ela é 2,5 de corrida, 1.000 de natação, 2,5 de corrida. É uma prova extremamente rápida e Foi assim em 2009 quando você ganhou. essa foi em 2009 na Austrália, quando eu ganhei. Então, essa prova foi muito bacana porque eu persegui durante muito tempo isso, né? O biatlon, que era uma prova de velocidade alta e de alta intensidade, que era a minha característica. Então, para mim, foi muito bacana, porque eu competi contra os atletas da especialidade, num lugar que a prova foi bastante forte, depois você chega e toca o hino do seu país, né? É uma coisa que, vou te falar, para segurar aquilo ali é uma bomba na cabeça, né? E você não espera, né? E lá eles dão muito valor para o esporte, né? Então, no dia seguinte, o pessoal me parava na rua. Quando eu fui até trocar a passagem do avião, o pessoal no aeroporto me reconheceu ali na passagem, entendeu? Um negócio bacana. E a gente não tem isso no nosso país mesmo, né? E lá, você vê, foi um negócio bem legal. A Austrália é um destaque, é uma É um destaque potência para o mundial triatlon, né? do Eles triatlon, gostam muito. do Essa, atlon, aquatlon, enfim, né? essa foi E uma prova desses interessante. esportes multi-esporte, né? Essa foi uma prova interessante. Eu dei muita sorte também de participar dos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, em 95, é uma prova interessante também, que você participa de uma prova, foi uma primeira equipe olímpica, eu dei sorte porque eu fui no lugar do Manzan, ele quebrou o nariz antes, né? E Ele acabei não sendo falou isso aqui, eu convocado. não me recordo, não. Acabei sendo convocado no lugar dele. E, putz, a gente, campeonato mundial, todas Alguma as que te provas. marcou por um fato ou curioso, não necessariamente um resultado? Lembra quando a gente largou atrasado num triatlo em Ubatuba? A gente foi fazer uma prova Putz, no Rio, no lembra, que foi o sábado, que Leandro. eu acho que era um biatlon, sei lá. É, E no foi domingo a gente acordou cedo, viajou, chegou atrasado e a atrasado, gente já tinha largou, o pessoal já largado. estava na primeira boia lá em Ubatuba. Nossa, era triatlon ou era biatlon? Sei lá o que que era aquilo. Não, eu acho que a gente foi fazer um biatlon, na época Não era foi quase um biatlon no biatlon, né? Rio, e eu acho que esse era um triatlon. Bom, também não me recordo muito Em bem. Ubatuba. A gente foi em Angra fazer um biatlon e depois a gente voltou de carro e foi fazer esse triatlon, né? É isso, eu acho que foi isso. Mais ou menos isso. Antigamente a gente fazia a prova, teve uma vez que eu fiz 3 provas no final de semana, né? Eu Uau! fiz de manhã o biatlon do Paineiras, que eu ganhei a prova, num sprint com o Armando. Depois eu fiz um duatlon terrestre à tarde, que foi acho que terminou, na 23 de maio, terminou no, 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 no Parque de Ibirapuera. Quem ganhou, eu fui segundo, quem ganhou foi o Butenas. Foi a única prova que meu pai foi assistir, eu perdi a prova. Aí eu fui no dia seguinte, no domingo, teve a seletiva no Guarujá. E eu precisava, acho que, ficar entre os 8 primeiros, os 6 primeiros, para ir pegar a vaga, né? Para ir para Nova Zelândia, alguma coisa assim. Eu fiquei na pinta. E eu cheguei
assim, gritando a cara tava a própria caveira, né? E daí foi que começou esse apelido da caveira, não sei o quê. Então eu ia perguntar, foi aí que começou o apelido da caveira? Porque eu era meio Não tem louco, né? nada a ver com, não tem nada a ver com o Tropa de Elite Caça. nem nada. Não, tem nada. Tem a ver com essa foto que tiraram e parecia uma caveira, tipo, ambulante, horrível a foto. Até procurei a foto outro dia e não achei mais. Mas daí o pessoal, puta, parece uma caveira, parece uma caveira. Daí começou esse negócio, daí associou, né? Uhum. Com uma pessoa assim, que faz as coisas, que, sei lá, que é meio doido, alguma coisa assim desse tipo, né? Daí ficou esse caveira. Daí, nos uniformes do Pinheiros, há uns tempos atrás, o Sarran pegou e começou a colocar a caveira. Daí ficou a caveira. Né? Legal, Menos isso, legal. bacana. Então, você falou que você acabou participando aí de todas as distâncias aí do triatlon, e você acabou optando, então, pelas provas mais curtas, justamente por conta da tua disponibilidade de tempo, para conciliar tanto família quanto trabalho, estudo e os treinos, né? E isso, né, foi uma escolha consciente, pelo que você está falando, mas isso é uma escolha que você acha que foi acertada? Você acha que você teria tido, vamos dizer assim, esse mesmo sucesso também nas provas longas? Como é que foi essa experiência que você teve nas provas longas? Fala um pouquinho pra gente dessa diferença de provas curtas e provas longas, até porque, né, a gente tem conversado isso tanto durante os treinos quanto aqui no Endorfina, e a maioria dos meus amigos e dos convidados aqui dizem que o cara, hoje, pelo menos aqui no Brasil, né, com o crescimento do Ironman e tal, que também é uma coisa super legal, a gente não pode negar, a gente nunca imaginou lá atrás que o Ironman ia se tornar tão grande aqui no Brasil e no mundo, mas que para o cara ser considerado um triatleta, o cara tem que fazer Ironman, né? Você passou rapidamente pelas provas de longa distância, mas não se fixou nelas. E muita gente considera a migração para os triatlons de longa distância uma espécie de evolução, embora muitos comecem já no longa distância. Fala um pouquinho aqui para a gente disso, assim, você acha que teria tido bons resultados, você teve bons resultados nas provas de longa distância? Olha, isso depende muito da pessoa, o objetivo dela. O que passou, passou, né? Eu fiz uma escolha consciente também porque eu achei que realmente era onde eu gostava mais da prova, né? Eu fui um atleta de prova curta, fiz boas provas de velocidade, eu acho que até hoje a minha prova mais forte, talvez seja até o short, né? As provas longas, realmente a minha deficiência no ciclismo, ela me parou na prova longa, né? Porque eu não quis fazer, porque eu realmente acho que não tive, não teria tanto o sucesso, que eu nem sei se eu tive muito sucesso, eu acho que eu fui uma pessoa muito mais insistente do que de muito sucesso. Eu ganhei poucas provas. Eu competi muito, ganhei poucas provas, mas tive resultados razoáveis dentro de um bom padrão, mas nunca fui um campeão como o Galindes, como o Butenas, como o Armando, caras que ganhavam todas as provas, né? Eu ficava entre os 5, entre os 10, alguma outra prova eu conseguia ficar um pouquinho melhor, um primeiro, às vezes. Nos aquátlons, sim. Nos biatlons, eu tive sequências tipo, 90% das provas que eu competi, eu ganhei. Até esse ano, a única prova que eu competi de aquátlon, eu ganhei. Entendeu? Contra atleta que foi campeão brasileiro de aquátlon. Então, na realidade, foi uma Esse opção ano você pela... já foi campeão brasileiro? Não, esse ano não. Eu Ah, ganhei do campeão brasileiro de aquátlon, que legal. foi o Matheus Diniz, Também que hoje nessa foi campeão distância, em 2,5, 2016. 1.000 e 2,5? Foi na prova, acho que foi 1.000, 5.000, ou 750, 5.000, alguma coisa assim. Uhum. A prova foi biatlo, não foi aquátlon, né? Eu fiquei focado mais na prova curta em razão da minha deficiência no pedal. E nós moramos em São Paulo. Você sabe como é difícil para o triatleta em São Paulo? Antigamente não tinha ciclovia, a gente saía de madrugada pela estrada, entendeu? Isso, Usava aquele pelotão da Marginal, onde eu caí, você caiu, um monte de gente gente morreu até, né? Infelizmente, a gente não tinha tanta facilidade com o ciclismo, né? Você foi um atleta que teve facilidade no ciclismo e que se desenvolveu porque o ciclismo foi sua base. Você foi um grande ciclista, né? Eu não fui um grande ciclista, nem sou. Eu sou um ciclista que me defendo. Então, eu nunca teria tido bons resultados efetivos numa prova longa, onde o ciclismo ele demanda muito mais tempo de proporcionalmente ele prova, ocupa né? muito mais tempo na prova, né? Na prova. Então, eu fui uma pessoa que foquei onde eu achei que eu pudesse
tem do melhor, mas realmente eu considero que o triatleta de verdade, não de verdade, né? Porque todas as provas são diferentes, os esportes são diferentes, né? A prova curta e a prova longa. Mas quem faz uma prova longa é o espírito do triatlon, né? Você vê, eu fui campeão mundial de A4, fui um atleta que ganhei quase todas essas provas, e isso daí é praticamente irrelevante, né? Agora, se eu tivesse feito um bom resultado num Ironman, Se fora, você fosse, ou se você fosse campeão mundial de aí sim, triatlon, aí é mesmo que fosse uma completamente distância diferente. curta. Completamente diferente. É. Eu me defendi em todas as provas, mas meu melhor resultado numa prova de 70,3 dessas internacionais, eu fui sexto lugar numa prova no Canadá, uma prova forte, onde eu fiz a segunda corrida da prova com o Andy Potts e também fiz a segunda natação da prova com caras bons. Mas o meu pedal ficou bem aquém do que dos outros, né? Então eu não teria grandes chances. Hoje eu tento, realmente eu me motivo a tentar buscar uma prova de 70,3, mas existe a dificuldade de tempo de ciclismo, eu tento buscar fórmulas aí de treinamento mais curta, no rolo, no spinning, sei lá, no quê, fazer o melhor que eu posso, isso me mantém motivado, né? Agora, a prova curta, hoje, para mim, já também não é uma prova mais tão viável, porque ela demanda muita viagem, muita competição. Isso é uma coisa que eu já não consigo mais. Então, eu pinço as provas e tento fazer hoje aquilo que eu realmente consigo, mas mantenho um treinamento intenso, né? Você Mantenho, hoje está competindo, você acredita o quê? Que entre 5 e 10 provas por ano ou menos? não mais. Ah, lá, Eu, bastante já acho então. que eu tenho feito mais de 10 provas por ano, e isso não tem sido. Dá uma média aí Não de são. uma por mês. Uma prova por mês. Eu tenho competido bastante. No Rio de Janeiro eu fui 2 vezes esse ano, fiz o Aquathlon, eu fiz as provas do Tri-Day, fiz algumas. Fui fazendo as provas. Acho que devo ter feito umas 10, 12 provas. Esse ano, prova longa, eu não lembro se eu fiz alguma. Acredito que não. Mas eu tô tocando. Fiz algumas de Santos. Eu vou fazendo o que eu sempre fiz, né? Agora, realmente, é o que você falou, a prova longa é a que dá mais destaque para o atleta. Hoje mesmo, os atletas que estão, essa nova geração que está buscando essas provas de TU e tudo mais, os resultados têm sido não têm sido como eram na nossa época até, né? Agora que nós temos esse Manuel Messias, esse menino que parece que está se desenvolvendo bem, essa nova geração, ela é uma geração mais focada, né, nessa parte de Olimpíada, né, que é uma coisa que não chegou para nós, né? Quando a Olimpíada chegou para nós, eu já tinha 31 anos. A oportunidade que eu tive em 96, ela não se realizou, porque houve a troca, né, do esporte, do triatlo. Eu estava ali buscando naquela época. E logo na sequência eu já entrei na magistratura, isso já me dificultou bastante as viagens aí para tentar um circuito mundial. Então, a prova curta é uma prova que demanda muita viagem, né? Muito para fazer circuito mundial. Então, a gente tem que buscar aquilo que a gente consegue fazer. Eu acredito que é gostar do que faz, né? A pessoa hoje ela quer fazer Ironman, quer fazer. Acho que cada um pode fazer o que quiser, contanto que ele goste e curta isso. Hoje a gente tem uma oportunidade boa, o Brasil tem trazido as provas de Ironman para cá, pessoal de distância, apesar de ser moda, muita gente critica que isso é moda, isso é pessoal que compra tudo, que não sei o quê, mas na realidade é isso que movimenta o esporte. Todo mundo quer ver os ídolos, todo mundo quer comprar coisas, isso movimenta o mercado, compra bicicleta mesmo, vai viajar e faz isso. E graças a Deus a gente tem isso está se desenvolvendo. É bom para o atleta, é bom para os patrocinadores, é bom para os organizadores de prova. Lógico que a gente tem muita dificuldade com relação a isso, mas eu acho que a gente vai ter que evoluir, né? A coisa vai evoluindo. Um caminho É, já foi feito, né? Já houve esse caminho, né? O chão antigamente, eu via do Galindes, era bem isso, né? O chão era de terra, né? exato. A gente Terra esburacada. foi pavimentando isso daí e hoje o pessoal está colhendo uma coisa que a gente fez também, né? A gente fez parte disso. A gente viajava para competir prova da ITU, um monte de prova. A gente dormia na caixa de bicicleta, poxa, você lembra? A gente Lembro, ia claro. junto, não dormia no trem, dormia na caixa de bicicleta, a gente dormia. Era uma coisa de louco. E ia para o mundo inteiro competir e naquela época a gente metia raça. O Leandro Macedo foi campeão mundial, poxa, coisa que é o equivalente ao que o Brownlee fez, né? Eu era Exato, é. tipo um gregário dele na corrida do Athlon, a gente protegia, era uma coisa, a gente tinha uma união muito grande naquela época, né? O pessoal que competia o circuito mundial. Não sei como é hoje, porque eu estou afastado dessas provas, né?
mas a gente tinha uma amizade muito forte, né? Porque eu considero hoje o pessoal que competia contra mim como os meus melhores amigos, né? Tanto que quando eu casei, você lembra, você foi meu padrinho de casamento, né? Meus padrinhos de casamento eram as pessoas que competiam comigo, né? Então Eu foi o lembro, Armando, foi exato. você. Então aquela igreja ali ficou todo mundo, só tinha triatleta ali, dava pra gente competir. Tanto que a gente fez o casamento um pouquinho antes de Santos para todo mundo ir para a prova e ir para o casamento. Era Sensacional. bacana. É. Ai, ai. Ô Mansur, você falou um pouquinho agora, há poucos minutos, que o triatlon de longa distância acaba sendo o espírito do triatlon. Eu não sei, eu concordo com você, mas eu concordo com você por conta da história justamente do vácuo, como eu disse aqui na abertura, né? Com certeza o ingresso do triatlon nos Jogos Olímpicos é uma coisa muito legal e uma coisa que eu acho que foi super benéfico. Eu acho que pouca gente ou ninguém deve discordar de que foi super benéfico para o esporte. Mas na minha opinião, eu acho que eu competi, sei lá, talvez eu acho que eu competi uma prova só com vácuo, ou não competi nenhuma. Acho que eu competi uma prova só com vácuo. Eu acho que é um outro esporte, mesmo não tendo competido, justamente porque tem estratégia, porque a natação acaba ficando um pouco mais morna, ou o ciclismo fica mais morno e a prova acaba se definindo na corrida. E você participou, né, dos triatlons nesse comecinho, depois dos triatlons de longa distância, dos triatlons ITU, dos triatlons com vácuo. O que você acha do triatlon com vácuo? Como é que outro foi a tua esporte. adaptação particularmente? E qual é a tua opinião pessoal? Você acha melhor o triatlon com vácuo ou para você tanto faz? Olha, depende do atleta. É outro esporte. Hoje, o que você vê? Você vê caras que saíram da natação, indo para o triatlon, com 1 ano, o cara consegue chegar na frente, entendeu? O cara não pedala às vezes nada, ou pedala pouco. Ele é um super nadador, ele nada na frente, fica enrolando ali no pedal. Às vezes você tem provas com pedal forte, pedal fraco, pedal mais ou menos. E se ele correr bem, é isso. Hoje você, num triatlon desse, você precisa nadar muito bem para poder competir, entendeu? Mas não é muito bem mesmo. É nadar absurdo, é passar 200 metros para 2,5, 2,1, 2, é isso aí que os caras estão nadando, entendeu? E pedalar sei lá, dá sorte ali, ficar no pelotão, você sabe o que é um pedal de pelotão, tem um pouco de cabeça, você consegue ficar. E depois correr bem, entendeu? É uma prova muito difícil, mas é uma prova feita para esses atletas que focaram nisso, ou ex-nadadores que começaram a correr, hoje você tem isso aí. O duatlon também agora está sendo assim, né, que é a corrida, eu competi agora o brasileiro de duatlon, liderei a prova na primeira parcial da corrida, fiquei no pelotão, chegou no pelotão, perdi o pelotão, uma bobagem, e depois corri bem, mas não dava mais, quer dizer, perdeu o pelotão, acabou a prova. Exato, Entendeu? Esse é o tipo de prova Mas que você é prefere ou diferente. para você tanto faz? Não é que prefere, é outra prova, você tem que treinar específico para isso, entendeu? Eu acho assim, você não pode criticar uma coisa, falar não, porque você não consegue, entendeu? Eu acho que o triatlon, ele é maior do que isso. A minha opinião particular é o seguinte, isso introduziu o triatlon na televisão, por quê? Para ser uma prova rápida, prática, inclusive o Para triatlo ter agora disputa, né? Para para ter ter disputa, sprint, para ter. para ter televisão, né? Porque ninguém É. quer ver um cara andando de 5 horas de bicicleta e o outro 10 metros atrás, 30, 40, aquele negócio demora Isso. muito. A gente todo mundo acho que há de convir que isso é chato. A gente gosta É de assistir, chato. por exemplo, o Iron Man, né? Como teve agora. Só perguntar para as nossas mulheres se elas gostam de assistir prova de triatlo. Exato, Só se for exatamente, algum lugar que ela exatamente. possa viajar, né? Porque ela não vai. A minha mulher, atualmente, 3 horas coitada, depois que o cara tá ela aparece pedalando, não lá. mudou quase nada. O cara tá lá sozinho pedalando num É, cenário visual, num visual bonito. a dona Cláudia continua me amando cada vez mais, mas ela realmente ela só vai ver a largada e depois vai ver a chegada, porque não dá para ficar ali em pé no sol. Ela já participou também de 500 provas, coitada. Entendeu? Você não pode exigir isso. Então, imagina para o telespectador, para o patrocinador, talvez não seja uma coisa tão boa. Então, a prova entrou na Olimpíada a partir disso, para ser viável, acho que economicamente. Então, eles foram criando. Agora, na próxima Olimpíada, vai ser 750-25, né? Inclusive, vai ter o time relay com mulher, homem, negócio politicamente correto, aquela coisa toda. O esporte vai se adaptando à realidade social, né? É isso que o esporte ele vai evoluindo ou ele vai se adaptando.
Só que eu acho assim, ó, o triatlon é mais do que isso, como eu te disse. O triatlon não é só a prova de short, não é só a prova olímpica. Eu acho que você poderia ter um programa olímpico de triatlon que seria muito mais bacana. No atletismo você não tem 100 metros, é uma prova, a maratona não é outra prova, ambos são atletismo, entendeu? Você poderia ter o triatlon short, o triatlon olímpico, o triatlon por equipe, o triatlon revezamento, o longa distância, dava para fazer tudo isso dentro de uma programação olímpica do triatlon, só que o triatlon não é um esporte que tem força no Comitê Olímpico Internacional, porque se tivesse força, realmente eu acredito que a prova olímpica não retrata o verdadeiro triatleta. Não retrata, porque hoje você quer saber quem foi o campeão olímpico? Você já esqueceu quem foi. Já esqueceu, você sabe que é o Brauli porque está ali, né? Mas você sabe, entendeu? Exato, É a mesma coisa, quem foi o campeão olímpico de tênis? Ninguém sabe, só se ele realmente for um super, né? Que ganhou faz o poucos Wimbledon, meses eu ouvi uma entrevista do Ian Frodeno antes do Ironman, né? E o entrevistador perguntou para ele sobre, né, a eventual terceira vitória, né, que ele tentou nessa última edição do Ironman, e o fato de ele não ter participado do Campeonato Mundial, que também acontece semanas antes, como ele fez no ano de 2016. E ele bem assim, nitidamente deixou claro que é exatamente isso que você falou, né? Ninguém lembra do campeão mundial, com raras exceções, mas você lembra do campeão do Ironman, né? Ninguém lembra quem foi o campeão olímpico, ainda listou esse exemplo, ninguém lembra quem foi o campeão olímpico de Wimbledon, campeão olímpico de tênis, e o campeão da última edição de Wimbledon, né? Então acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer, e eu concordo. Porque antigamente a gente tinha várias provas clássicas. Lembra quando tinha Nice, que era a prova clássica na Europa? Ela competia com o Ironman, entendeu? Então os europeus eles queriam, tanto que o Mark Allen teve uma época que eles brigaram para o Mark Allen ir e não ir para lá. Você lembra disso? Isso, cada um puxando a brasa para sua sardinha. Né? Então, você tinha a grande prova clássica europeia, que era a Nice. Você tinha as provas clássicas dos Estados Unidos. Você tinha Chicago. Você tinha aquela fuga de Alcatraz. Que ainda tem, né? E você tem o Ironman. Mas elas tinham muito mais prestígio, a impressão que a gente tem, né? Você tinha provas clássicas, você sabia quem eram os grandes campeões dessa prova. Agora, as provas de ITU, você não sabe quem são os grandes campeões, né? Mesmo porque isso muda muito. Virou uma prova que ela tem uma altíssima competitividade, mas ela gerou também uma altíssima rotatividade, né? Exato. Porque você tem ali, às vezes aparece um nadador do nada, ele vai lá, nada, sai na frente, fica embolado e vai que o cara corre. Entendeu? É isso que acontece hoje. Você tem uma molecada de 16, 17 anos que está começando aí e ganha a prova. São essas provas, né? E não é demérito nem mérito, é outra prova, aquilo que eu te falei, não pode criticar. Eu acho que tudo dá para fazer tudo bonitinho ali, ajustar, e você vai fazendo. Eu tive a oportunidade de competir todo esse rol de provas, né? Então, como eu te falei, competi o duatlon, competi o aquatlon, competi a prova short com vácuo, olímpico com vácuo, olímpico sem vácuo, 70.3, Ironman, isso tudo aí, porque eu gosto de fazer e eu achei bacana também o atleta conseguir, tanto que esse monte de prova que eu fiz foi em razão de fazer vários tipos de distância, isso me fez crescer como atleta, eu acho que isso me deu uma bagagem bacana para eu saber como é a prova, conheço bem a prova, né? Isso é legal. Posso não ganhar, mas eu sei o que está acontecendo. Não, sem dúvida. A tua experiência é de se admirar, porque você realmente passou por tudo, por todas as fases, até por conta dessa longevidade, né? Você acabou também tendo que se transformar e a gente vai falar um pouquinho disso já já. Agora eu brinquei na introdução aí que eu fiz a você agora no começo do programa. Mas quem é que te deu esse nome de homem biatlon? Foi um locutor das provas do Célio? De onde que veio essa alcunha? Então, esse negócio do homem biatlon, ele veio com o Márcio Carrilho. Ele era o editor daquela revista do jornalzinho Triatleta, você lembra dele? Isso, do Cid,
O Cid, ele era o editor, né? Editor-chefe, uma coisa assim. Eu ficava na casa dele quando eu ia para as provas do Rio de Janeiro, porque a gente tinha uma interação muito grande, os paulistas e os cariocas, né? Lembra? Sim, claro. Também o pessoal de Curitiba, o pessoal de Brasília. A Putz, gente, era muito a gente bacana. se ajudava, assim, né? Um Trocava, um ficava na ficava na casa do casa do outro, outro, o tem outro cada ficava na casa do história um. que não dá nem para contar, né? Se ficar aqui, a gente fica 20 horas contando história, né? Até com os argentinos a gente tinha essa brincadeira, né? Até um argentino acabou virando brasileiro, você vê? E a gente Exatamente. acabou ficando um amigo. Agora, do Márcio, ele pegou e, do nada, não sei, como eu estava ganhando muita prova de biatlo, eu era novo, era aquele negócio, comecei a nadar melhor e corria melhor que os outros, né? Porque antigamente a corrida ela fazia muita diferença, hoje está muito equilibrado, mas eu sempre tive uma corrida assim forte e eu ganhava a prova de uma maneira diferente, né? Eu saía lá atrás, porque tinha nadador pra caramba também naquela época, o pessoal do polo aquático, o pessoal da natação, você veio do polo, né? E Isso, é. nadavam melhor. E eu saía, tipo, 40, 50 segundos atrás numa prova de 500 metros de natação, ou 750, e buscava todo mundo e chegava sprintando, pulando na mesa, aquela coisa meio maluca, né? Um segundo, era uma coisa que, sprint com 3, 4 caras, era bacana. Tenho muita foto legal, muita recordação disso, né? E daí ele começou a me chamar de homem biatlon, porque eu saía lá de trás e ganhava a prova, né? E teve aquela prova que veio o campeão mundial na época, né? Acho que foi em 90 ou 91, ou 90, 89, 90, 90, alguma coisa assim, que veio o Mike Pigg, né? Que ele era um dos atletas mais conhecidos do mundo, né? Ele veio para uma feira de triatlon, de esportes no Brasil, e ele veio fazer aquele biatlon do Pinheiros, que era um biatlon tradicional, né? Lembra? A Isso, gente é. fazia, todo mundo fazia, o pessoal da natação fazia contra a gente, era muito bacana. É, a gente tem fotos suas Muita com foto, ele na galeria, lá no site do Endorfina. muito bacana. Daí ele veio, e aquilo era uma coisa absurda, né? Um americano, campeão mundial, não sei o quê. E eu, molecão, né? Eu lembro até que eu tava no exército. Daí a gente competiu e, putz, eu saí da água, saí e busquei o cara, né? Na corrida, daí fiquei disputando a prova com ele o tempo inteiro, ele dando sprint, eu pegando, dando sprint, ele pegando, dando sprint, pegando. A gente chegou na pista, parecia um cara, parecia Tour de France, o pessoal se afastando, assim, mas tinha muita gente, foi uma coisa absurda. E eram 2 voltas no final na Isso, na corrida, pista. né? E eu passei a primeira volta na frente, ele colado assim em mim, a gente veio disputando, e no fim, ele me deu uma jogada para um lado, eu fui para o outro, a gente se jogou na chegada, né? Então, eu não sei quem ganhou. No fundo, né? A polêmica, a Ficou polêmica. uma polêmica ali. A foto que está no Vou perguntar jornal para o ali, Roberto Azevedo, que o também vai Roberto deve estar participar aqui ali. já já. E a foto do jornal já tinha passado que eles bateram no jornal, que não tinha Photoshop, não tinha nada ali, né? Ele já tinha Ah, passado a entendi. chegada. Aquela foto que ele está na frente ali não é a foto da chegada. Já é assim, tipo, Já um era uma segundo foto, depois. um pouco depois, porque o que aconteceu? Eu me joguei na chegada, né? E não deu para saber quem ganhou na realidade. Acabou ele ganhando, né? Mas tudo bem, foi ótimo. Foi segundo, então ficou. Eu cheguei a 1 milésimo de segundo ou sei lá quanto, do cara que era o campeão mundial na época, né? Então, Então, foi o vice-campeão mundial. Então, foi muito bacana. E ele ficou também meio que impressionado com o Brasil, com aquela coisa toda. Ele já tinha o Leandro, tinha a Fernanda Keller, daí ele viu a gente competindo, viu o clube, ele se impressionou positivamente, né, com a nossa... legal. E eu lembro que eu estava no exército, eu era boina preta do exército, eu dei a minha boina para ele, né? Logo em seguida eu ia Que legal. naquela prova, eu estava de serviço, eu dei minha boina para ele. E ele não, ele ficou assim, tipo, ele viu que era um presente de coração, sabe? E eu É, dei para ele de coração também, porque ele era um ídolo, né? Um campeão é um mundial, e eu ídolo, competi, cara. foi uma honra ter competido com ele, né? É uma coisa que hoje as pessoas querem ganhar do cara. Eu nem pensava em ganhar, nem pensava em nada, só pensava em competir a mesma prova que ele, entendeu? Da forma mais a humildade de competir essa prova, mas da melhor forma que eu pudesse para não fazer feio, sabe? E ele ficou realmente impressionado e eu fiquei feliz com aquilo e dei aquilo que era mais valioso para mim, Que para ele, legal. né? E ele aceitou, eu vi que ele ficou emocionado, sabe? Tanto que no ano seguinte, a gente foi competir, acho que foi o Campeonato Mundial acho que foi acho que no Canadá, alguma coisa assim. E ele me encontrou no desfile e ele foi lá, me cumprimentou e falou sobre isso e a gente tirou uma foto e foi bem bacana. Eu acho que isso daí foi um negócio legal. E isso me marcou também, como você disse, com as coisas que vão marcando, você vai lembrando, né? Isso Claro. foi bem bacana.
Aproveitando aí o gancho, Mansur, você falou do Mike Pigg, aí eu me lembrei do Ken Souza, que também foi outro mega campeão, do o Brad Atlanta. Kern, Jeff Devlin, tinha aquela prova Desert Princess, o Powerman de Zofingen, na Suíça, que ainda existe, e tem uma versão agora brasileira, mas a gente não, né, pelo menos a gente ouve falar, mas não é uma prova mais que tem tanto destaque, pelo menos não que eu perceba como fã. O que você acha que fez com que o prestígio dos duatlons terminasse assim dessa maneira? Porque você vê, hoje se você me perguntar quem que é o campeão mundial de duatlon, né, hoje duatlon, eu não tenho nem noção. E provavelmente é um cara que não compete nos triatlons, o cara deve ser só um especialista. E nessa época todas essas pessoas que eu citei e outros competiam também nos triatlons, embora não tivessem tanto destaque. O que você acha que aconteceu? Eu acho o duatlon, como você disse também no começo do programa, é uma porta de entrada, é uma maneira de divulgar o triatlon tão legal, né? É mais fácil do que um triatlon, justamente porque são só duas modalidades. O que você acha que houve? Isso, eu acho que é falta de organização mesmo, né? Aqueles que gerenciam o esporte não vislumbraram isso, né? Talvez eles tenham optado pelo triatlo. A gente não sabe, porque naquela época era muito relevante as provas combinadas que a gente antes falava, né? Que era o biatlon, né? Corrida e natação corrida, corrida natação corrida, e o duatlon, né? Corrida, ciclismo, corrida. E isso daí a gente não ter, era muito bacana e a coisa foi caindo, né? Ficou um negócio, parece que secundário, e não é secundário, ele poderia ser complementar ou paralelo, mas nunca muito abaixo, né? Nós não vemos tantas provas hoje dessas modalidades, e no mundo você vê que tem, né? Na Austrália tem muita prova, sim, na Europa tem muita prova, sim, em razão também do... Na Austrália também porque eles têm um litoral como o nosso e todo mundo muito perto, tem muito biatlon lá, né? E eles gostam muito de natação. E na Europa, em razão também do clima, né? Eles às vezes não tem como nadar, então tem muito duatlon lá. Agora, nós que tínhamos todas as oportunidades de fazer tudo, acabamos ficando meio que para trás, né? As provas viraram Inclusive para os secundárias. organizadores é um pouco mais fácil se você É, tira uma das modalidades, ou você tira a água, que também é uma modalidade que é sempre mais complicada por causa do é. perigo e de se dispor de um lago, um mar, ou você tira a bike, né, que também é difícil de você fechar a estrada, custa caro, enfim, né? Dava para fazer tudo, mas eu acho que isso é uma questão de gerenciamento, né? De administração do esporte, ou até do vislumbre do organizador de prova, né? Do que ele espera do esporte. E o triatlon se popularizou de tal forma, como uma moda, e aquilo que você falou, né? Sem demérito ou mérito, a gente não pode criticar, porque a moda é boa também. Mas a moda, ela focalizou muito no Ironman, né? Então, você tem gente que nunca fez nada e quer fazer o Ironman para desenhar na canela ali O símbolo. símbolo do Iron Man, né, para falar no escritório, que é legal, bacana, é um desafio. Só que muitos desses atletas não voltam mais para o esporte, né? Porque é uma prova muito dura, às vezes o cara se machuca, às vezes o cara tem uma impressão X da prova, né, que ele faz, depois só põe ali e já era. Foi Exato, mais uma conquista dele, né? Isso, é um... Foi mais uma conquista Igual pessoal. fazer, sei lá, Santiago de Compostela, o cara vai lá, Vai faz fazer uma uma vez e vez. pronto. Porque o triatlon, ele é um desafio, é um legal desafio, só que ele é mais do que um desafio. É isso que hoje talvez as pessoas não entendam. Ele é um esporte que você pode treinar para a sua performance física, para você viver o dia a dia, ele é um estilo de vida. Então você pode usar o triatlon para o seu fitness, né? E aí que entra você ter um monte de prova bacana, bem organizada, de outras distâncias, de provas combinadas. Então, daria para fazer muita coisa bacana. Só que a gente não vê isso, né? Infelizmente. Eu não sei por que, se isso dá dinheiro, não dá dinheiro, mas também talvez seja culpa dos próprios atletas, que não exigem esse tipo de prova, se contentam com provas mal organizadas, ou acaba ficando tudo na mão de uma pessoa só, um organizador só, ou a mesma federação ou confederação, aquelas coisas que a gente sabe que podem acontecer, né? Então a gente acaba tendo uma restrição em coisas legais que poderiam aumentar o nível do nosso esporte para todo mundo, né? Todo mundo quer fazer um monte de prova. E às vezes você tem um monte de prova, de outro lado, tudo no mesmo dia, ou tudo na mesma semana. Então dá para fazer, tem uma prova no Rio, uma prova em São Paulo no mesmo dia, da mesma distância. Quer dizer,
as pessoas parecem que não conversam, né? Você teria que a gente já não tem muita coisa bacana, né? Então, conversar sobre o próprio calendário, parece que às vezes, o calendário ele vira uma coisa, um parece que quer matar o outro, né? Não quer dar em conjunto. É isso. Infelizmente, parece que é um mal que a gente, né, não consegue se livrar Não consegue se livrar. e é difícil de entender, principalmente nos dias de hoje e tal, enfim. Porque você tem mercado para fazer tudo. Só que o Claro, mercado ele é mal, talvez ele não seja tão bem explorado, né? Adequadamente explorado de lugares, de datas e mesmo de tipo de prova. Quanta coisa bacana que eles fazem na Europa, fácil, às vezes uma semana num lugar só, durante um período de feriado, por exemplo, esse feriado, esse agora que está tendo, a gente está falando hoje na sexta-feira, depois de finados. Não poderia ter, como tem na Europa, lembra os tours de triatlon que tinham? Uma prova short, uma prova olímpica, um duatlon, um aquático e terminava com uma prova longa, segunda, quarta, quinta, sexta, dava para fazer um negócio desse. Você põe num lugar bacana, como aquele lugar no Dama ali, onde tem, onde em São o São Carlos, Carlos, ou mesmo na própria USP, o pessoal vem para São Paulo e faz a prova. Poxa, tem tanta coisa bacana que dá para fazer, que o pessoal faz, e que a gente deixou de fazer, porque antes nós fazíamos. No triatlon hoje, apesar de ser moda, ele não é como era antes. Antes a gente tinha muito mais opção de prova, né? E os É, atletas eram, não criticando a nova geração, nós temos uma geração muito excelente, muito, que vai nos dar muitas alegrias. Mas nós tínhamos um número de atletas bons antigamente, gigantesca. As provas de Santos largavam com 30 profissionais, e a gente fala profissionais, né? 30 atletas que poderiam disputar ali os primeiros lugares. Eu larguei prova com 40 caras. Hoje você vai para Santos, às vezes tem prova com 2 caras, entendeu? Eu não sei, parece É, que não é a mesma a coisa. impressão que eu tenho a respeito disso que você está falando são, assim, são duas coisas. Eu acho que um problema é esse, eu acho que o, hoje a gente tem mais atleta, mas eu acho que proporcionalmente, pelo número de eventos, a gente tem menos. Sim. Então acaba havendo aí uma canibalização, embora eu também acho que tem espaço para todo mundo, mas o número de atletas não está acompanhando o número de provas, e aí a gente também pode ficar aqui e fazer um programa só sobre isso, para discutir os porquês e até sugerir ideias e tal para melhorar isso. E outro problema que eu acho que os organizadores que estão ouvindo aí vão concordar é que o custo para se organizar um evento aumentou muito, né? Esse é outro problema. Logo, as inscrições acabam tendo que ficar muito mais caras e isso também acaba inibindo muitas pessoas de participar, quer dizer, é um círculo vicioso. Né? É bem Hoje, para se vicioso. organizar uma prova, você tem que ter seguro, você tem que ter alvará, você tem que ter autorização, você tem que pagar ECAD, porque você vai tocar música, e aí vai, né? Aí você tem que ter um locutor, porque o dono da prova não pode mais locutar a prova, porque aí não fica legal. Então, assim, essa evolução, esse profissionalismo acabou onerando muito os organizadores, e é por isso que as provas estão cada vez mais caras, e talvez por isso É, também que. isso E aí as inscrições elitiza mais muito, caras, e né? por isso que talvez as pessoas não estejam também participando tanto, né? Você tem provas muito caras e às vezes a prova não te oferece. O organizador hoje ele busca às vezes cobrir o custo da prova por meio de inscrição. Então às vezes vai diminuindo o número de atleta, ele aumenta o valor da inscrição. É, Isso acaba inviabilizando e até elitizando demais. As provas têm preços absurdos. Tem prova de R$ 1.000 e poucos, entendeu? é. Provas que não acompanham o que você tem lá fora. Você fala, lá fora custa US$ 200, US$ 300, não sei o quê. Só que o custo de vida é outro, entendeu? Mil Não dá reais para aqui é comparar. bastante dinheiro, entendeu? Você fica numa situação ruim. E você tem, só que o lado é outro. O que que aconteceu? Eu acho, particularmente, que você tem pouco patrocinador que põe dinheiro na prova. A prova ela tem que ser feita pelos patrocinadores, na realidade, né? O Exato, organizador, não é difícil o organizador querer bater a prova com um número de atletas, né? E o que chama organizador, o que chama patrocinador, o que chama é imprensa, o que chama imprensa é atleta bom. Se você não não trouxer bons atletas para uma prova, você não vai ter um retorno de mídia. Isso afasta o patrocinador. O patrocinador acaba indo nessas provas que tem pouco atleta bom, não sei o quê, porque ele está ali como apoiador, não como patrocinador que vai dar dinheiro. O que seria o Tour de France sem os grandes atletas, ou o Tour de France com um atleta amador? Não ia passar nem na televisão, exato, tá certo? Não estou falando defendendo o atleta profissional em detrimento do amador nem nada, mas poderia haver algum tipo de wildcard no começo do ano para os atletas. Vamos por Santos. Não tem ninguém indo para Santos mais, tem pouca gente, é uma prova muito bacana.
É muito legal, uma prova tradicional, que ela não pode morrer de jeito nenhum. O que poderia ser feito? Pega os atletas profissionais, enumera quais são 20, 30 atletas profissionais, manda um wildcard para Usa eles. o Eles pagam ranking, né? 500 Mais um reais critério antes, aí para entendeu? E convidar. vale para o ano Boa inteiro. ideia. Vale para o ano inteiro. Então, você já tem os 20 caras ali competindo. Poxa, para todo mundo é bacana, vai todo mundo assistir a prova. Entendeu? Hoje você não tem disputa numa prova dessas. Então, eu acredito que o atleta profissional, hoje, um bom atleta, ele para fazer as provas aqui, ele tem que ter um retorno, né? E o retorno para hoje, o esporte ficou um esporte profissional, o cara quer dinheiro, porque a maioria desse pessoal, eles vivem disso, né? São poucos os que seguiram um caminho como o meu, que também não foi talvez o mais de sucesso no esporte, foi razoável, mas poderia talvez ter sido melhor ou pior, ninguém sabe. De ter se dedicado totalmente ao esporte. Se eu me dedicasse totalmente ao esporte, talvez hoje eu não tivesse aqui sentado no meu apartamento, entendeu? Vai saber. Talvez eu não tivesse aquela coragem naquele momento. E na nossa época era diferente, né, Michel? Não era como é hoje, que o cara tem um dinheiro muito melhor, né? Um salário, às vezes uma situação melhor para competir. Mas eu Por acho falar que nisso, você conseguiu, né? E você consegue ter um estilo de vida triatlon, família e trabalho, né? Não sei se necessariamente nessa ordem, que parece ser impossível, né? Pelo menos para a grande maioria das pessoas é praticamente inconcebível você conciliar essas três variáveis aí. Qual que é o segredo, Mansur? olha, eu fui uma pessoa que tive sorte. Primeiro no esporte, porque eu acabei entrando no esporte no começo, então eu já e corria bem. Então aconteceu de eu já ter bons resultados, isso já me colocou num patamar de visibilidade. Então eu consegui focar no esporte. Na família, eu acabei casando com uma mulher que era triatleta, que gosta ainda do esporte, uma pessoa do esporte. Então eu sempre vivi no meio do esporte. Então não quer dizer, é aquilo, né? Gostar de treinar, não ter tanta balada, passeia tudo, faz as coisas, mas a coisa É um mais voltada estilo para o de vida esporte. Estilo de vida do esportivo, né? triatleta mesmo, né? Mas eu não sou um cara é, tipo fechado. Gosto de sair, gosto de fazer as coisas, mas tudo com uma razoabilidade dentro de um padrão, né? Uhum. Agora, a carreira, eu comecei como advogado, depois fui juiz, prestei concurso, eu sou juiz há 15 anos. Eu tive. Eu vou me organizando. Vai fazer o quê? Não é aquela maravilha, mas eu consigo treinar num período da manhã. Hoje eu concentro todos os meus treinos de manhã e treino com pessoal forte, né? Então é bacana, eu consigo treinar com eles e saio e já vou pro fórum, volto bem à noite, né? Você vê que a gente está querendo conversar aqui há não Nossa sei quantos Senhora. meses Tá e eu não mais tenho fácil, acho que esse pedir uma fluxo de audiência tempo, com né? você. Fica difícil, eu tenho o meu tempo bem controlado, mas eu sou bem disciplinado, né? Para isso você precisa ter muita disciplina também, né, Mansur? Eu sou uma pessoa, aquilo que eu te falei, eu sou o insistente, eu não fui nem o melhor nem o pior, né? Mas eu fui uma pessoa que eu amo treinar, então eu não penso em É não ir treinar. perseverante. Perseverante. Eu nem penso em não ir treinar. Então, eu já sei, hoje de manhã, eu já fui para o treino de natação. Depois, como o treino de natação ficou meio às 9 horas, porque hoje é um dia meio feriado, meio morto, eu já não dava para pedalar, já fiz o treino de spinning na sequência, entendeu? Agora eu vou trabalhar e tudo mais. Mas eu já faço mais ou menos esse esquema. Eu centralizo os dois esportes ali no começo da manhã, sempre com a natação, que tem um horário fixo, daí eu me organizo com os outros, né? E depois vou para o trabalho, né? Faço isso daí. E isso tem dado certo, porque eu mantive um treino, sei lá, consegui fazer treino, eu faço um treino mais de alta intensidade num período mais curto, e eu me adaptei bem, meu corpo se adaptou bem a isso, né? Nunca machuquei nem nada, nem tive problema nenhum. Então, para mim, funcionou. Qual é o Eu segredo, gosto. Mansur, para se manter motivado assim depois de tantos anos? Esperança de alguma coisa. Ah, sei lá, a gente gosta. Pergunta pro Galindes pergunta para ele se ele não gosta. Alguns pararam É de vício, Mansur? é vício, sei lá, não sei se é vício bom ou vício ruim. A sua vida acaba girando em torno disso, seus amigos são Eu acho que esses. todo vício, assim, eu tenho a teoria de que todo vício ele está atrelado a uma coisa que com certeza é ruim. É, Mas tem talvez. vícios que são São piores e bons. vícios que são melhores, né? Que acontece? É uma coisa que é inexplicável. Você gosta. Por que os outros param? Eu me pergunto, por que eu não parei ainda?
Por que que eu tô tomando pau dos outros, não tô tomando? Eu não me preocupo muito com isso. Lógico, ninguém quer perder, nem nada, né? É, por isso que eu tô perguntando. Eu tenho a impressão que é uma coisa que vem de você. Eu não acho, por mais que você esteja querendo competir, claro, você larga uma prova sempre querendo fazer o seu melhor e Fazer o eventualmente melhor. ganhar. Mas assim, eu tenho a impressão que é uma coisa que parte de você, né? Mas a minha curiosidade, assim, da onde que vem isso? Ah, eu gosto. Eu gosto, isso aí me Você não encaixou na minha puxou vida. do Me teu pai, da tua encaixou. mãe, você não Não, reconhece isso num avô, num não, porque tio? eu já Será que isso é tentei parar. genético? Ou, enfim, Não, ou teus não, filhos estão assim também? não, não. Isso daí é da pessoa. Cada um, as pessoas são, o indivíduo ele é individual. Cada um tem a sua personalidade. Eu não acho que isso seja bom nem ruim. Simplesmente isso faz parte da minha vida, entendeu? E eu levo isso numa coisa muito. Lógico, você vai mudando a cabeça, você vai mudando prioridades, você vai sabendo que existem algumas limitações que você não pode mais contornar, mas o esporte, o triatlon, ele é, como eu te disse, um estilo de vida. Para mim, se eu não for fazer, se eu não acordar cedo para ir pedalar ou ir nadar depois, eu não sei o que eu vou fazer, você entendeu? Eu vou ficar olhando pro teto, um louco. É, Eu vou, sei lá, eu acordo e já vou pedalar, nem penso, já ficou. Não é tem uma outra coisa para automático, né? fazer. Talvez é falta do que fazer, ué. É. Pode ser falta de outra coisa que ocupe o meu dia, porque eu sou meio hiperativo, entendeu? Eu gosto de estar o Como é dia que inteiro você se fazendo vê coisa. daqui, vai, 10, 20 anos? Olha, eu tô lendo Você agora tá o com livro do quarenta e momento. cinco, 46. Não, eu tô com 47, competindo. E treinando. Hoje eu treinei com o pessoal, eu treino com a equipe principal lá do Pinheiros. E vou pro pau, entendeu? É, Quero você, nem aliás, saber. isso assim, É muito né? legal. Eu acho que isso Faz também bem e é faz um mal dos pra cabeça. segredos, né? Você procurar também sempre ter como referência, como companhia, pessoas mais novas, porque, claro, te puxam, tem outro pique, mas, enfim, porque acho que te dá uma motivação a mais, não é? Eu fico. O que que acontece? Eu fico assim. Eu gosto de. Eu me sinto bem depois de eu fazer um treino com uma pessoa que é boa, que foi para a Olimpíada, ou que está competindo no circuito mundial. Daí eu fico me perguntando, "Putz, será que eu conseguiria ter ido? Será que. Você entendeu? Isso gera um mecanismo mental legal, que para mim É é um bacana. estímulo. De um lado é bacana, porque o que, que acontece? Eu acabo ficando com essa molecada aí, e de idade dos meus filhos, entendeu? E eu virei meio que pai dos moleques. É muito legal, cara. Então eu vou pro pau com eles ali e a gente faz as coisas juntos. Lógico, é outra cabeça, é outra mentalidade. E eu vejo, às vezes eles me perguntam as coisas, eu procuro. Não é um choque de gerações, você entendeu? É uma coisa legal que eu tenho um carinho por eles, por todos eles. Entendeu? Às vezes eu tô na prova com o cara tá na minha frente, ele passa por mim, eu vou lá e cumprimento o filho da mãe, entendeu? E por quê? Porque eu tô torcendo por eles também. É muito doido isso que está acontecendo, porque eu estou competindo contra os caras, mas eu estou torcendo por eles. Hoje os meninos lá no Pinheiros, o Miguelzinho o Hidalgo, que está começando agora, está com 17, 18 anos, está ganhando prova, Matheus Diniz, que está na seleção brasileira, o, poxa, o Toad também, que foi para Pinheiros, eles são bem mais novos, entendeu? É outra cabeça, caras que só fazem isso, que não tem família, não tem filho, não tem aquele monte de preocupação que a gente tem. Então, você vive um pouco a vida deles, eles me passam essa energia, sabe? Só que isso não pode contaminar de você falar, nossa, não consigo fazer isso. Isso daí também não pode ser Você o tem lado que pegar ruim, isso e né? canalizar para o lado O lado positivo, bom. né? Nem para se derrubar e falar, eu não vou nunca ganhar deles e Às então vezes não te adianta. derruba, mas você tem que se levantar, né? A vida é assim, Exato. você vai Ah, tomando e eu vai concordo com levantando. você. Porque Aliás, derruba. Você vê, às vezes, o cara, puxa, você faz um treino super bom, você tá morto, eu tenho que meter o terno e ir pro trabalho, entendeu? e Os você caras sabe vão que o ficar cara ali ali do lado, deitados. na raia do lado, né, Vai vai deitar. cochilar à tarde. Mas tudo bem, isso daí me dá uma energia depois, que eu falo, nossa, hoje o que que eu fiz? Eu fiz uma super natação, fiz um super pedal, fui pro fórum, trabalhei pra caramba, saí tarde, não sei o quê, tô com a minha família, tá? Isso daí me dá nossa, tipo assim, uma medalha por dia, entendeu? Então Bacana. é legal viver dia a dia, isso me dá uma energia e me dá o quê? O que que eu acho bacana? Para mim é legal na minha cabeça. Talvez tenha algumas coisas que fiquem doentias, parece, sabe? Você querer ganhar, não sei o quê, não é doentio, às vezes você quer, porque é da pessoa. Mas tem um outro lado que é bacana, eu recebo a energia dele, sabe? É. Isso vai me motivando dia a dia. Então, vou vivendo o dia a dia, vou É, fazendo você a sabe prova que que dá, vou fazendo o treino que dá. Hoje eu treinei super bem com eles, fiz um monte de série de 100, não sei o quê, nadei junto, não sei. Daí você fala, nossa, os caras estão na seleção brasileira e eu tô com 47 anos nadando com esses caras.
Bom, vai chegar na prova, vou botar uma palma, não tem problema, mas eu tô lá, né? Entendeu? Tô lá, Não, tô competindo, tô tem no principal. um livro que foi lançado em 2015, já tem no Brasil, chamado Super-Humanos, de um autor chamado Steven Kotler, um americano, e ele tenta explicar de maneira científica e empírica é, o que faz os seres humanos conseguirem redefinir os seus limites e tal, que é aquela coisa, aquele jargão aí dos esportes radicais e dos esportes de ação, como são chamados lá nos Estados Unidos, né, os action sports. E ele é muito legal, aliás, eu recomendo a leitura. Vou colocar um link aí no post do episódio de hoje para quem quiser. Chama Super-Humanos, do Steven Kotler. E lá, em uma certa altura, ele cita isso em dois casos. Um de escaladores em Yosemite, né, o parque lá dos Estados Unidos, que aliás é fabuloso também. As grandes escaladas, as grandes vias, as grandes superações ali do nível de escalada, eles quase que invariavelmente aconteceram quando era alta temporada de escalada, tinham vários escaladores todos juntos, acampados ali no mesmo astral e tal, e um olhando o outro, né, porque a escalada também é um esporte aí que as pessoas se ajudam bastante. Então, a hora que um vai lá e faz uma via X lá e faz um movimento Y, e aquilo é super radical, logo em seguida passa 2, 3 dias ou uma temporada, uma coisa que demorou anos para acontecer, vem outro e já supera, e aí vai. E depois outro exemplo que ele deu é de um cara que fez alguns Ironman, fez alguns Race Across America, um milionário dono de uma uma rede de academias de ginástica lá nos Estados Unidos, a Bally's, eu não me recordo o nome dele, mas ele é um cara muito rico, um cara que adora esporte, ele já está com mais de 80 anos, e ele faz viagens de esqui, viagens de bicicleta e outros esportes radicais, sempre acompanhado dos melhores do mundo. Claro, ele paga para essas pessoas, eu imagino, né? Aí você pode falar, bom, o velhão tá lá pagando para andar com a molecada e com os campeões. Mas o cara justifica isso como justamente uma motivação para que ele, com 80 e poucos anos que ele tem hoje, e um rendimento super bom para a idade dele, ele justifica isso justamente como um fator motivacional para que essa pessoa acabe conseguindo se superar dentro da idade, das limitações dele, justamente por estar envolvido e se relacionando com pessoas que são muito melhores do que ele. Então, acho que esse caminho que você está seguindo acaba sendo muito acertado se você quer se manter competitivo e se desafiando, né? Mesmo que não seja tão competitivo, mas se desafiando a cada dia, a cada treino. Acho que é esse caminho muito legal. E isso é o espírito do triatlon, porque, no fundo, pensa no Ironman, todo mundo recebe a mesma medalha, cara. Entendeu? Aquela medalha finisher, o pessoal acha, tipo, mas, poxa, o primeiro e o último recebem. Todo mundo espera o último chegar. Isso, entendeu? Então você tá naquela vibração, isso é muito legal. E o fato de eu estar com esse pessoal, tudo bem, eu estou tentando competir em alto nível, logicamente, todo mundo tem suas limitações, mas eles também têm limitações, eu tenho limitações e coisas boas também. E o que eu acho muito bacana? O pessoal, por exemplo, hoje aconteceu no treino, eu vejo que um deles deu uma desmotivada e eu tô ali, entendeu? Eu falo, pô, vamos lá, não sei o quê, um ajuda o outro. E eu acho que na claro, hora que a recíproca é verdadeira, né? Você também na hora ajuda que eles. ajuda, na hora que o cara olha para mim, isso que é o legal, eu posso dar uma esperança legal pro cara. Que o cara fala, nossa, como é que o cara tá com 47 anos e tá aqui dentro dessa água nadando e depois ainda vai trabalhar? Você entendeu? Como é que o cara tá aqui, tá se danando com a gente e não ganha nada para isso? E os caras, entendeu? Então você transfere talvez uma motivação bacana, uma positividade que funcione. Você vira a esperança do cara, né? Não a referência, mas a esperança. Você olha e fala, meu, o cara tá lá, então é legal. Eu gosto que o cara me olhe. Fala, poxa, se ele tá aqui, eu também consigo, sabe? Você transmitiu uma inspiração para a pessoa, boa, positiva, é legal. Inspirar os outros é a coisa mais bacana que Preconceito, tem. você já ouviu alguma coisa assim, tipo, você é velho, não vai conseguir, ou você já sentiu? O pessoal brinca um pouco, né, que é velho, mas você não pode. Teve uma época que eu fiquei encanado com isso, acho que até hoje. Você fica encanado porque você tem que se reinventar, Michel. É aquilo que você falou, eu passei por muitas fases do triatlo e em cada uma delas eu me reinventei para melhorar alguma coisa que era uma dificuldade que não daria para eu ter continuado num nível alto, entendeu? Foi a a melhora na natação, mudar o tipo de corrida, tentar melhorar o ciclismo com fazer rolo, fazer coisas mais curtas, mas sabe, tentar melhorar a prova,
a gente vai se reinventando. Agora, o pessoal fala, às vezes, você tá velho, às vezes o cara fala, se eu chegar atrás dele, já era, entendeu? Você sabe, você percebe que você vira às vezes, talvez uma referência do que dá para ser ou do que não dá para ser, mas isso é uma coisa boba, porque preconceito é sempre uma coisa ruim, né? Você olhar o outro, você tem que olhar para você, né? Você pode ter o outro Exatamente. como uma referência positiva e não como uma referência negativa. Tipo, nunca vou chegar, ou se eu chegar atrás dele ou na frente dele, é por isso ou aquilo. Você vai usar uma referência de forma negativa, isso é péssimo. O cara que faz isso tem uma cabeça de jirico, né? Ele tem muito que aprender na vida ainda, porque isso não é a coisa mais relevante, né? Imagina uma situação de dificuldade de vida mesmo que o cara vai ter de referência. Ele vai se matar, né? Não vai dar certo. Então, Não é aí uma você coisa falou legal. agora em reinventar-se e tal, e eu tinha te perguntado, você acabou não falando. E daqui a 10 ou 20 anos, você acha que vai continuar, ainda tá nesse pique, ou você já tá vendo alguma coisa aí diferente pro futuro? Mansur Sempre. com 57 anos, Eu não depois com penso muito nisso. 67 anos. Se pensar nisso, eu não sei se vale a pena pensar muito para frente. É bom, você faz algumas programações, é legal você se ver lá na frente o que você fez de legal para trás, entendeu? Isso é bacana, por exemplo, hoje eu vejo as coisas para trás e foram muito produtivas, foi bem legal, foi bem legal, sabe? Se falasse, putz, se eu morresse hoje, eu ia morrer tranquilo, cara. Eu consegui fazer as coisas que eu realmente queria fazer e passar as coisas boas que eu consegui passar, entendeu? Eu não teria. Mas você sempre tem que buscar alguma coisa a mais para você e se motivar. Agora, daqui a 5, 6 anos, logicamente, você não vai ter a mesma performance física, você vai mudando, sei lá, muda outra prova, faz outro esporte, faz só pedal, faz só natação, O legal do sei lá. triatlon Dá pra é fazer que muita você coisa, consegue né? ser campeão mundial na idade que você quiser, porque tem as competições por faixa etária, né? Depois você passa para faixa etária, eu sei lá, vai fazendo, vai curtindo, por enquanto tá dando, então vamos fazendo. O ano que vem, sei lá, vai que eu pego um serviço diferente que vai me consumir a parte da manhã, daí não vai dar para treinar do jeito que eu tô treinando na parte, esse treino que eu tô fazendo de manhã, vou ter que mudar para daí, não dá para fazer, sei lá, a minha vida é muito dinâmica, então eu tenho que organizar isso, né? E esse dinamismo, que é aquilo que você falou do preconceito, fazendo uma ligação disso, é muito louco isso, não no meio do esporte. No meio do esporte tem um negócio, a pessoa fala, você trabalha, você tá velho, não sei o quê, tem esse preconceito, mas não é um preconceito que você vê que é ruim. Mas fora do esporte, o pessoal me encara não como o juiz, entendeu? Olhando fora, eles me encaram como o atleta. É muito doido isso. Eu posso ser o Ah, é melhor juiz verdade? lá. Eu posso ser o melhor juiz lá. Aliás, meu serviço está completamente em ordem, zerado. Minha vara é zerada, não tem problema nenhum, não atraso no trabalho, não falta, não tiro férias, faço tudo bonitinho. E eu não sou considerado o juiz, sou considerado o atleta, entendeu? O pessoal, eles falam, o que você chega lá, o É que você aquele já atleta correu que hoje? tá brincando de ser juiz, né? Não brincando, mas eles, tipo assim, o que você já correu hoje? O que você já. É uma coisa que às vezes o cara não consegue fazer e quer jogar Ah, eu no. acho, Mansur. Você entendeu? Tem muita coisa assim que É não é mais uma legal. dorzinha de cotovelo do que Sei lá, outra isso daí é uma coisa. coisa medíocre, eu nem quero pensar nisso, mas existe. E também quando você sai com pessoas diferentes. Às vezes eu até evito de sair com gente muito assim, que você. Tipo, os amigos da minha esposa, vamos supor, que aí não sei aonde, vamos jantar. A primeira pergunta que o cara me faz, qual que é? Você não vai beber? Daí, Até hoje, né, Mansur? Eu até também tenho que hoje, cara. aguentar isso até Tem que hoje. aguentar isso. Porra, eu tô com quase 50 anos de idade, o cara vai me perguntar se eu vou beber. Filho, eu falo assim, se eu vou beber ou não vou beber, você vai dirigir o meu carro depois? Você não é da Gestapo para fazer esse tipo de pergunta para mim, da polícia política, alguma coisa assim, para saber o que eu vou fazer ou deixei de fazer? Não é verdade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. O cara faz o que quer. Exatamente. E a outra pergunta é desagradável. O pessoal fica me perguntando assim, quanto você já pedalou hoje? Tipo assim, daí você fala, eu pedalei. Daí você tem que falar, né, para não ser mal educado com o cara, né? Eu falo, não, eu pedalei 60. Daí o cara fica louco, né? Não, você foi até Santos. É, Eu o cara falei, não não, filho, acredita, é. 60 foi o aquecimento. Daí você começa já a encher o saco do cara. Entendeu? Daí o cara começa a fazer muita pergunta, daí começa a entrar em treino técnico com o cara. Eu fiz 26 de 100 a cada 1,30, chegando para 1,15, meu coração vai 204. Daí você entendeu? Você começa a falar esse tipo de coisa para a pessoa. O pessoal vê que ela não está sendo agradável, né? Daí você tem que ser desagradável. Então acaba. Muitas vezes existe esse preconceito com a pessoa que chegou, não no nível que eu cheguei, mas que faz esse tipo de coisa que eu faço. Não vou falar de nível bom ou ruim.
mas tipo que tem uma vida dupla, entendeu? A minha vida dupla é muito diferente da vida normal, né? De juízo, não sei o que, o pessoal quer sair. Você sabe que essa história da bebida, É muito louco né? Eu isso. tenho uma filha aí de 18 anos também, né? Que agora, ou já faz algum tempo, já tá bebendo, enfim, né? Daquela maneira escondida e tal. É, E aí você fica refletindo. Eu sou abstêmio total, não sei porquê, mas, enfim, hoje com quase 50 anos, tô em 48, nunca bebi, não tenho interesse em beber, enfim, sei lá por quê. Mas no começo, e como eu fui atleta e continuo treinando até hoje, sempre tem essa associação, atleta não bebe, não, pode beber, que radical, né, não vai é. mudar nada do teu Tipo, o treino. cara, por que você não bebe? Mas que cara Exato, esse chato, por porque que o você cara não quer, bebe é ele de se torna um lascar. radical. Não sou É. eu que sou radical, eu já optei por isso. Eu bebo Exato, uma então as pessoas não cerveja, entendem, e eu digo isso, não, eu não e bebo porque avisando, não né? quero, eu não gosto, né, já Não tô experimentei, mas não acostumado, cara. gostei. É, Não tô acostumado. Por quê? Porque eu não. Poxa, eu era atleta, eu sempre fui atleta. No dia seguinte eu tenho que acordar cedo se eu beber, eu ficar bebendo, eu ficar aqui sentado conversando e bebendo. Eu gosto de conversar com meus amigos, entendeu? Agora, se eu ficar bebendo ou não, mas isso é isso já me outro problema. chateou também, agora, Não, isso me deixa muito chateado e, infelizmente, atualmente eu enfrento muito isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa sociável. Eu sou, infelizmente, eu tenho que sair à noite. Eu é, gosto. Eu vou sair com minha esposa, tem amigos, tem amigas, e a gente tem que sair de casal, né? Você sabe como é que é. O cara, às vezes, sai um casalzinho, não sei o que, às vezes, nem sempre, ou quase sempre, esse casalzinho que sai, não são atletas. Daí a pessoa fica com essas perguntinhas, meio que para fustigar, né? E mas você fica eu, numa eu vou te situação um falar como é pouco que eu, chata, né? que eu faço nos últimos anos. Já me chateei também, já tive essa fase de ficar toda hora tendo que explicar, cansava. E as pessoas querendo entender, e parece que elas querem dividir com vocês, com a gente, a culpa delas, ou sei lá, né? Querem um Sei lá, cúmplice, né, pro pô, faz o que crime. quiser, cada um faz o que quer. É, e eu também nunca proibi ninguém, nunca recriminei ninguém por beber, cada Também um faz o não. que quer, eu também concordo com você. Mas de uns anos pra cá, vou ficando mais velho, enfim, acho que a gente vai ficando um pouco mais sábio, mas eu tenho dito isso agora, na verdade, com orgulho Eu falo assim e, mesmo, eu vou falando, exatamente isso. e ainda tento explicar para a pessoa, quando eu tô com paciência, que, cara, com certeza eu não tô perdendo Tempo nada, de né? vida, E muito pelo contrário, né? Que eu no dia seguinte ou daqui a 2 dias, enfim, eu vou acordar e vou estar me sentindo super bem, não vou estar de ressaca nem de nada, e isso me ajuda a manter peso, a manter treino, é. enfim, né? Então, eu falo exatamente isso. O cara olha para mim, eu falo assim, olha, você tá bebendo? Eu falei assim, olha, dá uma olhada na minha barriga tanquinho, sabe? Porque agora é isso, né? Tá moda, né? É, Olha a minha barriga, olha como eu tô fortão, né? E eu olha como acho que tem a dessa maneira, barriguda. no mínimo, você faz a pessoa se É, enxergar que cada um faz o que quer e ponto. Ninguém é pior cada ou um faz o que melhor quer. porque E bebe ou outra, cada deixa um de fez o que beber. quer. Eu viajei o mundo inteiro, ouvi o hino do meu país, carreguei a bandeira do meu país, Exato, viajei, boa, viajei boa. intensamente, fiz tudo que a gente fez. E a gente fez um monte de bagunça nas nossas viagens, com um monte de gente, foi muito legal. Olha, acho que a gente fez muito mais loucura do que esses caras fizeram, né? E Exato. é chato, e às vezes olha, às vezes eu tô vai entrar um advogado na sala, em audiência, porque agora o esporte virou moda, né? Todo mundo quer dar aquela corrida, eu acho ótimo, que todo mundo Ótimo, corra, que todo mundo pratique, que todo mundo, porque antes a gente saía correndo na rua, lembra? O pessoal xingava a gente, lembra, Michel? Então, meu Deus do Xingava, céu. jogava coisa, lembra uma vez que a gente tava na coisa, o cara jogou uma batata em mim, quase quebrou Lembro. minha mão, o cara meteu uma batata lá Não, no também caminhão, lembra? limão, meu Deus do céu. E tinha pra estrada, os caras jogavam. Lembra quando bateram com o. A gente no pelotão, o cara tirou o assoalho do chão do O carro dele, tapete, o lembra? O capacho do tapete carro, bateu nas costas de quem que foi ali? Acho que foi do Eliseu, sei lá de quem que foi. Depois a gente ainda parou lá na Não, frente que e bateu no absurdo, cara, meu. lembra? Lembro, que Tiramos absurdo. Em lá na Brasília, uma vez, bateram Espírito Santo. também nas Nossa, hoje costas não do tem Lobão, mais eu tava isso, né? atrás dele, ele Você. quase caiu, meu. É. Antigamente era horrível, cara. Era horrível. A gente enfrentava esse preconceito de xingar, de jogar coisa na gente, de não sei o quê. Hoje não. O pessoal aceita, você pratica o esporte, o pessoal acha legal, mas tem aquele lado meio que não acha legal, entendeu? Que tipo, nossa, você faz excesso, você não sei o quê. Não é excesso, eu sou atleta de competição, amigo. Eu tô treinando, eu tenho que treinar 4 horas por dia, entendeu? Eu tô competindo, eu não tô indo lá brincar, entendeu? Isso, é. Você vai, não, eu optei por sofrer, eu falo isso, eu optei por cuspir sangue na minha vida. E eu estou fazendo isso da melhor forma que eu consigo fazer,
até onde eu conseguir fazer, entendeu? Então, se você estiver lá, eu vou estar lá cuspindo sangue. Agora, você, eu não sei. Às vezes entra advogado na sala, o cara chega para mim e fala assim, você é o moço do triatlon? Eu não conheço, acho que é meu irmão, não sei, sabe? Puxar papo. O cara vai ser condenado e quer puxar papo, entendeu? Daí não sou. Lá eu não falo, entendeu? Eu não gosto desse papo. Então eu corto totalmente isso daí. O pessoal começa a perceber que você não quer falar, porque fala uma brincadeira meio maliciosa, meio. Não curto muito. Ô, Mansur, eu fiz uma anotação aqui enquanto você falava, né? Você falou dos treinos, treinar com um pessoal mais novo e tal, ter que se reinventar. Você hoje, você usa algum treino adicional ou algum acompanhamento nutricional? Você faz treino de musculação, você nunca fez? Faz yoga, massagem? Você tem alguma coisa que complementa dentro dessa rotina super corrida que você tem, que complementa os teus treinos? Olha, massagem eu nunca fiz. Nem vou fazer, eu não curto muito. A nutrição, eu fui acho que o primeiro cliente do Tubarão. E me dou bem com esse monte Bacana. de coisa que ele passa. E eu acho que isso daí teve uma grande influência na minha performance, porque eu me cuido direitinho, sabe? Tomo uma suplementação e tudo mais. Isso deve me ajudar bastante na parte de recuperação, e para continuar treinando bem, né? Então, eu fico muito pouco doente, eu me machuco muito pouco, eu devo ter um físico privilegiado para isso. Eu utilizo a natação como base dos meus treinos. Primeiro, porque eu amo nadar. Segundo, porque eu nado mal. Então, eu quero melhorar a natação. Exato. E a natação é um esporte que você pode treinar forte todos os dias. E ele é mais completo, você pode treinar vários tipos de treino no mesmo treino. Ele agride menos o corpo, né? Você pode treinar forte pra caramba e não vai se machucar. Então, eu utilizo a natação e também tem um horário fixo e um técnico, entendeu? Então, você já tem aquilo, eu uso isso como, tipo... E você tem a garotada ali também te puxando, né? Garotada puxando. Então, eu uso isso como alicerce e vou trocando a corrida e o pedal nos dias, né? E eu faço o basicão. Uma pista na semana forte, os ritmados, transição, procuro... o ciclismo eu procuro fazer um treino com subida, a gente usa ciclovia, faz rolo, vou trocando. E a musculação, eu acho que é algo importante. Tem épocas que não consigo fazer, entendeu? Por causa do horário. Mas eu sinto que vai bem, uma musculação bem feitinha, ela vai muito bem, ela segura bem, ela segura bem. Mas eu senti que às vezes o excesso de musculação pode machucar, sei lá, às vezes eu fiquei com as dores na perna durante o período, e quando eu tirei a musculação melhorou. Eu procuro focar mais no específico, né? Se eu for fazer treino de força, eu prefiro utilizar subida de ciclismo, treino de força em corrida, eu procuro fazer pista e subidas. Eu procuro fazer mais o nosso esporte. Eu gosto do nosso esporte, sabe? Que é nadar, pedalar e correr. Isso aí, legal. Coisas eu não curto muito. Eu não curto muito fazer muscula, não curto muito outros. Eu curto esse esporte, então eu utilizo o esporte, eu vou fazendo as especificidades de acordo com o que eu consigo fazer também, né? Eu sigo uma orientação, mas eu já tenho tipo uma rotina de treino meio básica que mesmo se eu seguisse uma outra orientação, talvez não me encaixasse nela, né? Ela está encaixada com você se adaptou a isso e tá te dando resultado, tá te deixando feliz, né? Então tem que seguir assim mesmo, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Tá indo, então eu curto fazer. E praticamente eu faço quase os mesmos treinos que eu fazia há muito tempo atrás. Então parece que eu tenho uma referência do treino. Eu amo os treinos clássicos, sabe? 10 de 400 na pista, 5 de 1000 no pau, entende? Aquelas coisas que você faz, né? Bacana. Eu gosto. Ô Mansur, né, o nosso tempo está acabando aqui, vamos encerrar, mas duas coisas. Você já, né, depois dos 40 anos, né, você já está com 47, eu tenho a impressão que foi daí que você começou a conquistar mais resultados expressivos. Você me corrige se eu estiver errado. Por exemplo, o título de vice-campeão do Troféu Brasil você conseguiu em 2015, né? Uhum. E isso, né, a gente até já conversou isso algumas vezes, eu não acho que tira o teu mérito nem um pouco, né? Eu acho que é um fato curioso num esporte que, na verdade, você teria que atingir o ápice dentro dessas provas mais curtas, vamos dizer, até os 30 anos,
né? Via de regra, né? Se fosse prova longa, talvez até 35, 37, enfim, aí depende também da individualidade de cada um. E você está acompanhando, você está vivendo o esporte nesses últimos 30 anos, né? Você acha que o triatlon brasileiro está no caminho certo, né? E por que eu citei isso do teu, por exemplo, teu vice-campeonato no Troféu Brasil, que é o campeonato ainda mais importante do Brasil, em 2015, né? Você tinha então 45 Sim. anos. Você acha que o triatlon está no caminho certo? Você acha que o triatlon está evoluindo Olha, essa é como uma esporte? pergunta complicada. Você tem que pensar no geral, no individual, no macro e no micro. Eu continuei treinando, entendeu? Eu sempre fui o mesmo Mansur. Mas Sempre. você não evoluiu depois dos Eu 40 evoluí porque anos aquele negócio de... comparativamente com outros ou com as pessoas nas competições? Sim, eu evoluí porque aquilo que eu te falei, eu fui me reinventando. Eu fui buscando maneiras de tentar melhorar. Melhorei a parte técnica da natação. Eu comecei a pedalar com uma bicicleta melhor. Eu tive o patrocínio da Tec, que me ajuda muito, que eu tenho material de altíssimo nível, entendeu? O fato de eu ser atleta do Pinheiros é uma coisa que faz a diferença também. Eu estou ali com gente muito forte, com uma orientação legal. Então, as coisas foram acontecendo nesses últimos períodos. Eu tive mais, não que eu tive mais resultados, eu tive mais resultados antes, eu competia muito mais. Só que parece que eu tive resultados mais de visibilidade melhor nesses últimos tempos. Isso em razão do quê? Essa associação de eu ser uma outra pessoa. Tipo, de eu ser... Como é que o juiz com família, com 40 anos, consegue? Então, isso me trouxe uma visibilidade. Quer queira, quer não. Hoje eu tenho muito mais visibilidade do que eu tinha antes. E antes, talvez, eu fosse melhor. Entendeu? Porque eu continuei e tô aí, no meião, brigando, entendeu? Antes talvez eu fosse melhor, tivesse melhores resultados, ou antigamente talvez o nível fosse mais alto. Como eu te disse, havia mais atletas competindo antes, Tinha mais gente disputando mais o gente pódio, disputando. vai, Hoje né? você tem atletas de altíssimo nível também, mas em razão desse canibalismo de prova, de gente competindo fora, de uma administração do esporte não tão adequada, então o pessoal vai competir em outros lugares, ou fica em outros lugares, ou não compete as provas, ou sei lá o que eles fazem, entendeu? E você acaba, às vezes, tendo uma prova com um nível que você consegue, entendeu? Não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho ruim, para mim todo mundo tinha que competir, entendeu? Agora, o esporte, ele tem que evoluir. Você tem uma evolução do triatlo. O triatlo hoje todo mundo conhece, todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo não sei o quê, mas você tem uma administração do esporte que é deficiente, né? Uhum. Não só a administração do esporte em si, tipo organização da prova, federação e tudo mais, isso a gente sabe que é deficiente, né? Você tem também a parte técnica deficiente. O que a gente faz hoje é igual ao que a gente fazia 20 anos atrás, Michel. Infelizmente. Você vai para a Inglaterra é outra coisa, você vai para os Estados Unidos é outra coisa. Você tem muito técnico hoje de triatlo, entendeu? Eu não sei qual é aquele que sabe exatamente o que deveria ser feito ou o que o pessoal Antigamente faz eram lá fora. pouquíssimos, né? Raríssimos os técnicos lá em Raríssimos os técnicos, 89, né? 90, 95. Você tinha pouquíssimos técnicos. Hoje você tem uma gama enorme de assessorias especializadas em triatlo, em ciclismo, e não sei o quê, e um monte de número, de coisa, e você vê que o cara ali ele tem um monte de elemento ali para trabalhar que a gente não tinha antes, e ele não consegue fazer nada com aquilo. Não adianta o cara ter o potencímetro, e o cara não sabe ler aquele negócio, entendeu? O Uhum. cara não Não sabe o sabe. que fazer com a informação, né? Hoje a Não gente sabe. A tem, informação é aliás, a gente excelente. está vivendo um mundo, né, muito interessante aí do ponto de vista tecnológico e das comunicações. A gente hoje nunca teve tanta informação Mas de como a baixa gente. qualidade, né? O Você duro é o não que você tem. faz com essa informação, em qualquer aspecto, né? Inclusive no Isso que você aspecto vê. técnico. Você vê, na minha profissão você tem, hoje o cara consegue acessar milhares de livros, milhares de bibliotecas, milhares de não sei o quê, e o cara chega com uma petição que ele comete erro de português, entendeu? E antigamente você tinha advogados muito mais cultos, não que os de hoje sejam ruins, você tem excelentes, até melhores do que eram antes, mas você tinha um número, uma qualidade muito boa antes. Talvez menor, mas uma qualidade muito boa. Hoje você tem uma qualidade razoável. Isso no esporte também, você tem muita informação, muito isso aqui, você tem excelentes atletas até melhores do que os anteriores, óbvio, pela evolução. Claro, é. Porque a gente que sabe utilizar realmente essas informações. Mas antigamente você tinha excelentes atletas, Michel. Hoje você numera aí
20 atletas bons, antigos, que, olha, eu vou te falar, você não consegue achar hoje um cara que bata com esses. Pega Armando, Marquinhos, Butena, Zed, você... puxa, tem um monte de cara excelente. Hoje você conta no dedo, entendeu? E E o atletas... que você acha que falta aí? Se você puder dizer uma coisa principal na tua opinião, vai, né? O que eu tenho perguntado aí para a maioria dos meus convidados aqui. Se você tivesse o poder aí de ser o presidente da confederação ou um gênio, falasse, olha, eu tenho um desejo para realizar no triatlon que você pudesse impactar da melhor forma possível o esporte. O que você acha que poderia ser feito? O que está faltando? Resgatar o esporte. Resgatar. O triatlo não é moda, não é isso que você está vendo. Você tem que resgatar, você tem que chamar os atletas para o esporte, fazer vários tipos de distância, vários tipos de modalidade, não haver existir essa situação de canibalismo entre as provas. A administração do esporte tem que ser melhor, não uma administração centralizada. A gente fala, não, é o governo que tem que fazer, não, as empresas têm que buscar. É como nos Estados Unidos, a federação interfere muito pouco, mas lá você tem É uma uma outra situação, realidade outra econômica também, e realidade, né? histórica, né? Isso também é uma É, barreira que a gente tem aqui que tá difícil de quebrar, né? Haja visto aí também os escândalos que a gente teve com Copa do Mundo e com você tem Olimpíadas que dificuldades, não né? geraram um legado praticamente algum, Legado né? zero, legado zero, você não É, teve, você teve legado negativo, legado né? negativo, é. Teve legado negativo, uma coisa coisa que vem do nosso subdesenvolvimento, a gente não aproveita, a gente não pensa a longo prazo. Muitas vezes o cara quer fazer a prova aqui para ganhar um dinheiro imediato, entendeu? Ele vislumbra isso, mas ele não vislumbra o esporte em si, aquilo que eu te falei, resgatar o esporte. O esporte talvez não seja só essas provas, uma prova X ali, ele seja uma coisa maior, né? Tem coisas bacanas que podem ser feitas, inclusive no começo do esporte, com criança, com desenvolvimento, e você tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Por exemplo, você tem uma equipe profissional de triatlon X, mas você não consegue desenvolver o esporte de base dessa mesma modalidade. Falta prova legal, falta até prova caseira. Aquelas provas caseiras, lembra antigamente? Aquelas coisinhas que a gente ia lá no interior de São Copa Paulo. Sedox. Nossa, Copa Cedox, os caras jogavam um condicionador no cabelo do atleta, lembra? Pegava a largada era, pessoal, Eu tô volta, querendo volta, marcar com o volta. Vanderlei Não, Zangelmi aqui, vem, não tô volta, lasca conseguindo, o mas pau, tô. lasca o pau. Pô, essa era a largada. E você, olha, vou te falar, o nível da prova era melhor do que muita prova de Campeonato Brasileiro hoje. É Eles porque tinham todo 10, mundo ia 15 para toda a atletas bons. prova, né? Todo mundo corria, porque era o esporte, o pessoal amava o esporte, entendeu? Não digo que o pessoal não ama hoje, mas o esporte hoje, ele acabou virando profissão para os caras, entendeu? O cara vai treinar porque ele tem que ganhar dinheiro, ele é obrigado a treinar, às vezes, sei lá. Eu não sou obrigado a treinar, eu fico esperando para treinar. Eu já terminei meu treino hoje, eu estou pensando em treinar amanhã, porque eu amo fazer isso, entendeu? O cara treina hoje, ele, putz, amanhã tem treino, nossa. Se eu não for, os caras vão me multar, se eu não for, eu vou na prova. Se eu não... É muita preocupação, entendeu? Virou profissão. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas virou uma coisa enfadonha, às vezes, para o próprio atleta, né? Uma pressão muito grande. Você perdeu a essência, talvez. É. Talvez buscar essa essência, não sei. Meio romântico isso, mas a gente só tem Não, faz romantismo quando a sentido, gente é. passa por tudo, né? Então, é pra gente que viveu aquela época, e você que vive a época de hoje e tal, eu só assisto, mas são reflexões que a gente tem mesmo de vez em quando, né, assim, e eu acho que da mesma maneira que todo mundo começa, ou quase todo mundo começa pelo motivo certo, né, que é curiosidade, vontade, e depois acaba gostando e não é só o triatlon, né, qualquer esporte, Qualquer esporte. né, a grande maioria acaba se perdendo aí nesse meio do caminho, principalmente no esporte competitivo e de repente o cara nem sabe mais por que tá competindo, treinando e É. competindo hoje, né, se o cara já não curte mais, né. Hoje, por exemplo, a nossa amizade, você encontra um cara que você não via há 5 anos, na hora que você vê o cara que competiu com você, pô, você abraça o cara, você fica louco, entendeu? Não é? É, Você falou do Casadinho, me deu uma saudade do cara, entendeu? Você falou do gente outro, boníssima, poxa, a gente tem aquela coisa no coração, Manzan, meu irmão, é coisa que você, se o cara ligar para você, eu preciso, você vai agora lá, você entendeu? Essa é. amizade que você tem é uma coisa que você gera um vínculo muito forte. Eu não sei esse pessoal de hoje, qual vai ser o vínculo, se, como é que eles vão
estar com os outros daqui a 10, 15 anos? Essa é a pergunta que tem que fazer para eles, não para mim, porque eu já passei. Já vou estar recebendo a galera mais nova aqui. Vamos lá, vamos claro. tentar entender. Mas é isso, e também vai saber se nós estamos certos, né? Se está errado, Exatamente. o que eles fazem é o que realmente está certo. A gente não pode se prender no passado. O passado, ele passou. A gente tem que evoluir, se reinventar. Talvez o esporte não seja esse romantismo que a gente pensa hoje. Não, até porque não tem como voltar no tempo, né? Aliás, a gente não adianta nem falar antigamente. Não tem como voltar, ponto. Não tem, né? Isso é uma condição. Passou. Ele fica como uma lição, fica como um aprendizado, fica como uma memória boa ou ruim, eu não sei o quê, mas já passou. Vamos viver daqui. Eu acho que não dá para comparar laranja com banana, mas... Não dá, é outro esporte, é outra situação. Falar, Leandro é melhor que Messias? Não dá, isso aí não dá para falar. Mansur é melhor que não sei o quê? Não dá. O Mansur de hoje é melhor que o Mansur de... Não era, outra realidade, entendeu? Isso aí é diferente. Mas é legal, é gostoso saber isso, mas isso daí você nunca vai conseguir chegar. Esse é o lado bom de ir mudando de categoria, né, Mansur? Ainda não pensei nisso. Quem sabe quando a gente estiver na categoria 60, 65, vai ser legal, porque a gente vai ter uma visão sobre o que a gente está falando hoje, e aí vai, né? Isso que é o legal, é a vivência, né? Bacana, cara, foi legal demais, Mansur. Me diz uma coisa, quem ouviu, quem quiser saber mais sobre você ou entrar em contato para perguntar alguma coisa e tal, onde é que a gente pode te achar? Olha, eu sou das antigas, né? E na minha própria profissão, eu tenho uma restrição de rede social, né? Porque, infelizmente, a gente sofre uma série de percalços aí na vida, né? Não, você tem caixa postal? Pode mandar aqui. Eu tenho o Instagram, que é Antônio Mansur Filho, né? Legal. Eu tenho o meu e-mail, que é mansurtri, né? 01 @gmail.com. Tudo é tri, né? E é isso. Tá bom, eu vou colocar no post do episódio de hoje também para as pessoas que querem te perguntar, enfim, trocar informações, comentar e tal, que te procurem. Legal. Bacana, cara. Foi muito legal. Que bom que deu certo. Demorou, mas deu certo. Mas conseguimos. Eu acho que foi bacana a conversa. Tenho certeza que a galera vai gostar. Mesmo a galera mais atual aí que está competindo contra você e muitas vezes não te conhece justamente por conta desse distanciamento que a gente estava falando agora. De repente agora vai poder te conhecer um pouco melhor. E é isso, cara. A gente vai se encontrando aí nos treinos lá no clube, na ciclovia. Um grande abraço. Quer dar um recado aí para a galera que está ouvindo? Eu agradeço. Essa oportunidade é muito bacana. A gente poder manter contato com todo mundo. O esporte é isso, o nosso meio é esse, né? Não tem o certo, não tem o errado, não tem o para trás, não tem o para frente. Eu acho que a gente tem que viver como uma comunidade mesmo de triatletas, né? Porque esse é o nosso estilo de vida, aquilo que a gente escolheu para fazer. E é uma coisa bacana. Então, vamos nadar, pedalar e correr. É isso aí. Legal. Boa, Mansur. Obrigadão, valeu, cara. Um grande abraço. Abraço, Michel. Tchau. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!